Justin Bieber. Vamos falar de música. Chegou um momento que o Justin Bieber falou que virou cristão. Agora eu sou cristão e tal. Nessa época, foi lançado um vídeo. E nesse vídeo, no meio do vídeo, tem uma série de imagens muitíssimo rápidas. Mas essas imagens têm uma quantidade tão grotesca de cenas que a maioria eu nem trouxe. Que é tudo grotescas de objetos fálicos. Tá. Então, nesse clipe do Justin Bieber, que é um clipe de 2015, que é o clipe que ele fez com Skrillex e Diplo, que são dois caras também. Where Are You Now? A partir de 1 minuto e 10 começa a confusão das mensagens subliminares, tá? Tá o link do clipe aí, é o vídeo 3, tá? É o link do vídeo. A partir de 1 minuto e 10 começa a confusão. Ele virando cristão, como que foi? Nessa época ele falou, agora eu virei cristão. Só que aí... E por quê? Ele meio que se converteu nessa época. Então, mas por que mostrar... Aí esse clipe mostra um monte de simbologia diabólica, satânica. Então... Aí aí a galera falou, pô, mas quando se converteu, tá botando essas coisas? Então rolou essa polêmica na internet na época. Solta aí. Olha lá, ó. Tá vendo? É muita coisa. Você tem ali... coisa pra caramba. É coisa demais. Você tem infinitos prints. Asas, caveira... Chifrinho, né? Então, tem muito. Aí o pessoal foi analisando. Aí a galera foi dando frame, pegando os frames e tudo, dando print. Pô. Eu separei alguns. Aí a imagem 18 pra frente. Que pode usar, né? Que pode mostrar. O que dá pra mostrar. Tá. O que não dá, eu nem coloquei. Porque aí é coisa grotesca. Dei uma depurada bonita aqui. Então, nessa primeira imagem, você já vê ali, tipo uma cruz invertida na testa dele. Cadê? Tá. Meio sinistro, né? Sinistro. Sinistrinho. Pode passar, parece sangue saindo da boca, né? Pode passar aí. A próxima. A próxima é tipo aquela que a gente falou do disco, ao contrário. Sei. O que você tá ouvindo? O que você tá procurando, né? Depois a gente vai mostrar essas coisas Olha também. Olha o que ele tá falando. Se você está lendo isso aqui, agora já é tarde demais. Nossa, cara. Se você parou nesse frame a cabeça dele explodindo. Tipo assim, algo aconteceu com o Justin Bieber. E ele tava pedindo ajuda. Bota o próximo aí. Além dele mostrar as maluquices, ele pede ajuda. Tem um help me no próximo frame. Olha lá. Help me please, PLS. Sinistrinho, com umas anteninhas. Isso rapidão passa, nem dá pra ler. Rapidaço. E é tipo asa, não é? Assim, uma asa meio estranha. E em cima das antenas, né? As anteninhas, parece um negócio meio de inseto ou de alienígena, né? O olho estranho, uma pirâmide ali na cabeça. Parece o halo de Deus, né? Que o pessoal coloca de Deus, né? Parece um pouquinho. E umas chamas atrás, talvez, o negócio pegando fogo, né? Exato. Então a próxima vai ficar mais estranhinha, o negócio vai só ladeira abaixo. Esse aí, acho que... Vê se você consegue ler. Não tem como falar isso aí. Tá, é uma droga, né? É legal, tá falando... É legal. Já tá passando a mensagem ruim. Nossa, cara. Pô, a garota... Quem que é fã disso aí? A garotada, né? Total. Aí ele tá falando aí... Isso daqui é legal. A esposa do herói, né? O herói é legal. Entendeu? Nossa. E um alienígenazinho, né? Aí vai aparecer... Aí ele bota datas, eu não sei se a data tem 2016 relação... com uma seta, né? Uma setinha, ele com a cara meio monstrinha, meio diabólica. Chifrinhos, né? Aí a próxima aparece uma tonelada de palavras e nomes. Então ali tem a galera que fez o clipe com ele, o Diplo e o Skrillex. Mas aí tem Justin, que é ele, né? Aí tem God, que é Deus, Satã. Do lado esquerdo ali. Tá. God and Satan. Satan, Nazareth, que é Nazaré. Moses, Moisés, Ezequiel. Aí é época de Matrix, né? Morpheus e Neo. Aí do outro lado tem Robert Downey Jr. Nossa, nada a ver. Que é um cara também envolvido em um monte de polêmica, né? A vida polêmica, deu a volta por cima, né? Com o Homem de Ferro. Obama, Putin, Taylor Swift. E Taylor Diana, a princesa Diana, Taylor Swift. Mó doideira, né? Muito. E ali tem Wild Boy e aí... Eu não entendi o resto ali. Salting, né? Aí tem um A de cabeça pra baixo, um chifrinho. LA, talvez, de Los Angeles. Ficou difícil de entender. Pode ir pra próxima. A próxima é estranha também, ali, ó. The greatest trick I've ever did. O maior truque que eu já fiz. Aí ele com a figura com chifre e ele com chifre também. Mano. E na perna dele tem um desenho ali que é meio fálico também. Total. Fálico, E dizem que o maior truque do demônio é fazer que ele não existe. Que ele não existe, né? Fazer ele acreditar que ele não existe. Então,
Aí eu não sei qual é o recado que esse rapaz... Eu desenho bem tudo. Aí já vai vindo as coisas... Aí já veio o diabão mesmo. Já vai ficando as coisas explícitas. O próximo é mais interessante. O esquadro compasso com G no meio. Da maçonaria. Maçonaria. A pirâmide com o olho que tudo vê. Lá em cima parece um pênis pra baixo, exatamente. Tem um fálico de novo e tem o número 22 escrito Master 22. O que é? Aí eu tô fazendo juízo de valor. Eu acho que tem a ver com a Cabala, com a Cabalá. Por quê? O 22 qual que é? Porque o 22 é o topo, né? O 22, né? Se você conversa às vezes com um tarólogo, você fala assim, pô, qual é a melhor carta aí, pelo menos dos arcanos maiores? O 22 é a carta do louco e ele consegue, pelo menos se você, em vez de pensar em tarô, pensar na árvore da vida, você consegue transitar por toda a árvore da vida. Entendi. Então é como se o 22 fosse o topo da cadeia alimentar. O cara chegou ao topo do seu desenvolvimento esotérico. Entendeu? Que é um movimento que a Taylor Swift faz. A Taylor Swift ela tem uma fixação com o número 13 e depois ela bomba com um clipe chamado 22. Que ela insinua que está relacionada à idade de 22 anos, que me parece que ela tinha 22 anos na época. Então ela, vou fazer uma festa como se eu tivesse 22 anos e tal, virar à noite, não sei o quê. Mas esse movimento, se você pensa na... E coincidência, 22 e 13, né? Bolsonaro e Lula, Pô, cara. Estranho isso, né? Estranhaço, né? A mina lá nos Estados Unidos. Eu não tinha pensado nisso. Esse clipe do Justin Bieber, ele chegou a se pronunciar sobre ou ficou meio... Cara, acho que não chegou a falar nada, não. Os caras falaram, pô, meu irmão, você falou que se converteu, tem só negócio de demônio, maçonaria, Illuminati, pirâmide, o olho que tudo vê. Ele não falou nada, não. Tá. Parece que eu tenho a impressão, né? Aí a gente tá entrando na codificação e na decodificação. Porque a mensagem subliminar é uma mensagem codificada que você tá tentando decodificar. É porque aqui apareceu o 22. Certo. E apareceu Master 22. Significa, assim, que... o que eu entendi eu segui a iniciação e eu cheguei ao topo, que é o 22. Eu atingi o máximo, virei mestre. Eu fui aprovado na seleção. O 13 significa a morte. No caso da Taylor Swift, ela tinha fixação com o 13, que ela dizia que era o dia do nascimento dela. Que ela nasceu, acho que 13 de dezembro. Mas o 13 é a morte. A morte, quando aparece no tarô, tem relação com uma fase da sua vida que está acabando e uma nova fase está iniciando. Claro. E uma mudança total, né, da vida da pessoa. Só que essa mudança, geralmente, envolve um processo de morrer para o passado e nascer para o futuro. Igual no cristianismo. Claro. No cristianismo é o novo nascimento. Morrer o cara, as coisas antigas. Isso, o arrependimento. O cara entra na água, batismo e sai da água. É como se ele estivesse saindo de novo do líquido amniótico no ventre da mãe. Tanto que quando Jesus falou necessário nascer de novo, Nicodemo falou, pô, vou ter que voltar pro ventre da minha mãe. Ele falou, não, vai só batizar na água. Aí eu fico pensando, será que aquela simbologia dele, se você tá lendo Agora é Tarde Demais, a cabeça explodindo, é porque ele passou por esse processo de morrer pro antigo Justin Bieber e nascer pro novo? Sim. Porque a Taylor Swift também fez isso. Ela começa com 13, passa pro 22 e hoje ela com o clipe dela e o show, né, a turnê Eras, ela lucrou $1 bilhão, né? É mesmo? Foi o maior lucro de uma cantora da história. Porra, 1 bilhão. Mulher, né? Homens já lucraram mais, mas mulher. E ela agora tá numa fase meio assim, Wicca, né? Ela se veste assim de uma bruxa e tal. Tem o clipe Willow, né? E tem o clipe Look What You Made Me Do, que é ela morrendo para suas fases iniciais e passando para as novas fases. E aí você vai ver que ela apresenta ali, ela bota a sua vida inteira na carreira em várias fases e são 13 fases certinho, representando assim, morri pra Taylor Swift antiga, agora eu sou a Taylor Swift nova, saí do 13, que é passar pela morte e ressurreição, agora eu tô no topo, que é o 22, e aí me tornei uma verdadeira bruxa, seria isso, uma interpretação de uma ascensão mística dela. Quando o Justin Bieber botou esse 22 ali, junto com a pirâmide com o olho que tudo vê e tal, uns símbolos espirituais ali, eu pensei, será que ele tá dizendo que ele ascendeu espiritualmente? Né? Não no bom sentido, né? Então, ainda tem mais algumas imagens assim bem grotescas, né? Tudo meio diabólico, meio sinistro. Eu acho que não precisa, se quiser, não precisa nem mostrar, que eu acho que já tá suficiente. Ali, ó, o 13, né? Eu separei uma imagem, eu não sei se você chegou a pegar, porque foi a última, a imagem 37. Ela participou de um filme chamado Valentine's Day. Isso no ano 2010. Eu não lembro qual é o nome do filme em português. Mas é um filme que tem Julia Roberts, tem um elenco de alto nível. Aí nesse filme tem uma cena, que é a imagem 37 que eu coloquei. Olha lá, olha que interessante. Não é um filme dela, é um filme que ela atua como atriz. O cara tá com a camisa 13
É. E o microfone é 13 também, e tem 13 na mão dela. Ah, com certeza ela pediu isso. Entendeu? Foi alguma exigência, né? É. Uma brincadeira. Você vê que... Então, aí, popularmente, ela diz que é o número da sorte dela, né? Mas você vê em alguns casos que ela manja de magia, porque quando ela namorava o Colin Harris, ela disse que ela só conseguiu conquistar o coração dele porque a Lady Gaga ajudou ela a fazer um feitiço pra seduzi-lo. Então ela manja. Né? Isso aí já tá meio que documentado. Nesse ponto, Vilela, o que eu separei aqui é o filme O Mundo Depois de Nós, lembra? Claro. Que tem uma mensagem Netflix. subliminar estranhíssima também. Que são os quadros? Não, eu nem Sabe sei. aquele quadro que muda? Sei, pô. Atrás da cama. Atrás da ali. cama, né? Era que um eu mar... não tinha percebido, só fui perceber depois que falaram. Então, você vê O que é? O que É acontece? um mar calmo e vai virando um mar super revolto. Tá. Vai ficando Mas qual que é caótico. qual que é a mensagem subliminar que você fala? É o QR Code que aparece no mapa numa notícia que eles estão vendo na televisão. O que dá nesse... Então, se você apontar? Se você clicar nesse QR Code, eu passei uma noite tentando escanear e não consegui, porque ele desfoca. Sei. É muito difícil parar no frame certo, mesmo no celular. Ele vai cair na imagem 36, e é uma coisa sinistra pra caramba. É um parque de diversões abandonado. Que, olha lá, ó. Que é o Mercer... Eita. Esse parque é Lake Shawnee Abandoned Amusement Park. Parque de diversões abandonado, que os caras fazem excursões pra esse parque. A natureza meio tomou conta, tudo Tomou detonado. conta, caótico. Aí a galera pensa, pô, será que o filme tá ensinando que o mundo vai ficar assim? Tipo pós-apocalíptico, né? Mad Max total. Então, aí já é a interpretação que a galera faz, né? E é claro que esse filme tem uma série de símbolos, né? Na capa do filme, eu esqueci de mandar essa mensagem, mas é fácil da galera achar aí. É O Mundo Depois de Nós, mas é uma capa... Eu não sei se você vai achar essa capa. É uma capa que tá em inglês, Leave the World Behind. Você vê o nome ali, Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke e Mihala. Quando você pega essas palavras, você vê que as letras formam I am Baal. Eu sou Baal. E Baal? Baal a gente sabe que é uma figura importantíssima. Que é um no... demônio? O que é? Baal é o deus da fertilidade, né? Dos ritos de fertilidade. É o deus que era cultuado em Canaã quando eles queriam pedir prosperidade, boas colheitas, né? Baal significa senhor ou marido, né, em hebraico. E ele era o marido de Azera, o Astarote, né? Então era o consórcio ali deles. Então Baal, ele é uma entidade muito importante dessas mitologias aí cananeias, né? O deus da fertilidade. Ali, ó. Tá vendo? Cada... Julia Roberts. Nossa! E antes ali você tem... Esse tá amarelado porque o cara destacou. É tudo branco na real. Ele destacou. Tá. Mas você, ali na Júlia, você tem o I. E depois no Ethan e na Mihala você tem o M. Então a galera fala I am na esquerda ali e Baal na direita. E aí embaixo, se você puder descer um pouquinho na imagem, embaixo tem o cervo ali. Cadê? Porque nessa... É só tirar o zoom um pouco. Essa imagem é só isso? Ah, tá. Se achar uma inteira. Porque naquela época tava tendo a doença do cervo zumbi. Tava? Que é tipo uma vaca louca. O que é um parasita? O que é? Não, é uma proteína degenerada, um prion, né? Sei. Eles chamam de prion. Olha lá, ó. E nesse filme, os cervos, eles aparecem assim meio abobados. Os caras estão na piscina, eles aparecem, fica assim. Fica encarando, né? Esse é o comportamento do cervo quando ele tá atacado por essa doença. A doença do cervo zumbi, que ele fica meio abobalhado. Então parece que o filme tá citando esse tipo de enfermidade, né? Aí tem uma imagem, eu não separei essa imagem, perdão, mas é fácil você achar. É só botar O Mundo Depois de Nós, NASA e Obey. NASA, obedeça. Tem os dois irmãos, um casal de irmãos. O menino tá com a camisa escrito Obey e a menina tá com a camisa da NASA. E os dois um do lado do outro. Tipo, obedeça ao que a NASA diz, Nossa. né? Se a NASA falou, é verdade. E a gente sabe que a NASA é uma empresa envolvida em muitos mistérios, né? Confusões de teorias da conspiração e tal, né? Olha lá a cena, né? Olha, Obey cara, e NASA. Não é... Cara, com certeza foi não é por acaso, né? Obey NASA. Obey NASA. E tem uma cara meio estranha, meio 1984, né? Aquele rosto parece, ali. Eu acho que tá em cima da campanha do
Obama, ele tem uma... entendi. Tem uma artezinha tem assim. uma arte com esse... bem característica do Obama, parecida com essa. Se vocês acharem assim do Sim. Obama, coloca ícone, o Obama, campanha. Então, aí tem tudo a ver, porque o filme é produzido pela Higher Ground Productions, que é do casal Obama, né? Verdade. Então, esse filme é lotado de mensagens subliminares. Por exemplo, o casal vizinho da casa onde eles alugaram se chama casal Huxley. E o Huxley tem a ver com Aldous Huxley do Admirável Mundo Novo, uma citação. E o outro filme lá, As Portas da Percepção. The Doors of... Aí acho que é do... Não é do Reich, William Reich, né? Não, viajei. Que influenciou a banda The Doors, né? Então esse filme é recheado desses recadinhos aí, lotado, né? Não, esse filme, cara, ele é muito assim... Ele é um doutorado em teoria da conspiração, aconteceu muita coisa, né, parecida. Ela caiu a comunicação. Problema em carro... Os carros elétricos dando problema. Exatamente. Esse filme eu falo que é um doutorado em teoria da conspiração. Pra quem gosta. Ele pegou todos, juntou. Tudo. Tem tudo ali. Tem o som agudo que o garoto escuta e depois cai o dente, que são aquelas armas sônicas, né? Que é o efeito lá de síndrome de Havana, né? Porque a Havana, os funcionários da embaixada americana em Cuba começaram a sentir um barulho muito agudo e começaram a ter lesões cerebrais e auditivas. E aí? E aí eles começaram a falar que os russos ou os cubanos estavam usando armas sônicas contra eles, de sons muito agudos que gera lesão cerebral. Só que aí foram lá fazer um estudo e falaram que não era não, é porque o grilo era uma época de reprodução dos grilos e era o gritinho que o grilo dava na hora da empolgação. Né? Sim. O menino tinha uma tia da história real que era meio espiritualista. E tal, e ela jogava acho que tabuleiro de Ouija com ele. E ela faleceu, aí ele foi pegar o tabuleiro e tentou conversar com a tia. Mas aí veio, essa entidade eu não vou falar o nome, é com a letra P, veio esse outro cara, P-A-Z-U-Z-U. Pazuzu. Eu tenho uma história curiosa com esse nome, porque... Por isso que você não falou? Aqueles, né? Por outros motivos. Porque lá na escola de comunicação da FRJ, a gente estava tendo uma matéria com um professor, que eu não vou falar o nome, né? É engraçado que você falou do seu amigo. Eu não vou falar o nome, no meio você soltou. No meio eu soltei. A gente solta sem querer, mas eu corto. Eu não vou falar não, porque não é uma pessoa tão próxima e o nome dele é diferentão. Ah, entendi. Então ele é um dos únicos que tem esse nome. Né? Pra achar é fácil. É fácil. Ele estava dando a matéria, eu não lembro qual exatamente, acho que era teoria do jornalismo ou prática, acho que era prática jornalística. E ele deu de um jeito totalmente off the records, ou off-label, de um jeito totalmente exótico. Ele não seguiu em nada a ementa do curso. Mas foi incrível. Foi uma das experiências mais legais que eu tive na faculdade. Quebrou os protocolos, mas foi legal. Não, por quê? Porque ele fazia assim, ó... Hoje a gente vai conversar sobre jornalismo investigativo. E ele contava altas histórias dele também, porque ele era jornalista investigativo. Beleza. Na semana seguinte ele falava, hoje a gente vai falar sobre jornalismo cultural. Aí ele falava a história da arte, então eu contava tudo. O cara era meio... O que falaram pra mim, né? Sabe? Nada sobre tudo. O elogio que te fizeram. Aí na outra aula ele falou, agora a gente vai falar sobre crítica de cinema. Aí eu falei, opa, agora. Aí que eu gostei. Minha praia. Aí ele ficou várias semanas falando. Aí vamos falar sobre os gêneros do cinema: western, ficção científica, não sei o quê. E aí um belo dia ele começou a falar sobre o gênero terror. E foi uma pena que isso não foi filmado. Nossa, cara. Que legal, né? Pena. Porque o gênero terror é meio marginalizado. Não, foi incrível. E aí, obviamente, ele falou sobre Exorcista. E ele falou, esse filme fez um mal muito grande pro mundo. E eu sabia que esse professor era maçom. E conhecia o mundo espiritual. Tem aí um viés. Ele não falava isso, mas eu sabia. Você sabia. Sabia essa informação extra. Ele tinha um anel e ele tinha um cordão. Dava pra ver. Minha família da minha mãe, muitos maçons e Rosa Cruz, né? Então eu sabia. E aí o que aconteceu? Ele foi falando, aí ele falou, esse filme trouxe um mal muito grande. E ele era um professor assim que o pessoal ficava meio intimidado de comentar, mas eu... Ou de questionar, né? Sempre fui cara de pau, sempre sentei na frente. Eu falei, professor, mas fez um mal por quê? Ele falou, porque eles liberaram um nome que não podia ser liberado. Porque é uma entidade muito poderosa. E não se brinca com esse tipo de coisa. Aí eu falei, mas qual o nome? Eu não lembrava, né? Ele, não vou falar não. Depois que eu tive que pesquisar para saber quem era. Ele não falou? Não. Aí eu falei assim, professor, você já teve... Aí já tinha acabado a aula, eu falei, vou sugar agora no bastidor, um momentinho né? do extra. Falei, professor, pelo que eu vejo, você tem conhecimento aí do mundo espiritual, né? Aí ele, a gente estuda, né? Aí eu falei, qual foi a experiência mais exótica, assim, que você já tem, mais impactante, mais, sei lá, marcante, se puder contar, né? Aí ele falou, olha o que ele me disse. Sabe quando Jesus falou,
esse pão é o meu corpo, comei tudo, fazer isso em memória de mim. Sabe quando Jesus pegou o cálice e falou, isso aqui é meu sangue, bebei todos, fazer. Medite sobre isso. Mandou essa, saiu. Falei, pô, esse cara é canibal, é vampiro? Ixi, é o quê? É charada agora? De um culto de canibalismo? É o quê? Mandou essa e saiu. Eu fiquei assim, meu irmão... Não respondeu nada, né? Valeu. Não sei se ele me zoou, se foi uma pegadinha ou se foi um negócio grotesco. Falei, caramba, hein? Porque isso pode abrir tanta possibilidade, né? Esse é meu corpo. Aí teve um dia desse que a gente estava saindo da aula, ele encontrou com um professor, esse quase que eu falei o nome, que é um polonês, que era atirador de elite do exército da Polônia na Segunda Guerra Mundial. Não deve estar mais vivo ainda. Foi professor da minha esposa, foi meu professor. Inclusive, ele poliglota, né? E um dia ele chegou com um jornal assim. Eu leio um pouco de russo, né? Me vira um pouquinho, porque é parecido com grego, né? Eu leio grego. Aí ele falou assim, ele trouxe um jornal lá da Polônia e falou: e aí, alguém conhece esse jornal? Tudo escrito polonês. Aí eu olhei, cara, jornal polonês só pode ser a Tribuna, né? Tribuna era o melhor jornal. Aí eu falei, Tribuna, né, professor? Chutei assim. Chutou total. E acertou. Ele, como é que você sabe? Como é que... Eu sei. Falou, mas jornal polonês é a Tribuna, né? Eu consegui ler, que estava escrito Tribuna, né? Aí ele, gostei de vencer, essa turma aqui é outro nível. Aí eu, chutei na trave e fiz o gol sem querer. A turma inteira já ganhou mérito ali. Então esse professor era um cara muito... Esse outro, né, o polonês, era um cara muito interessante, assim, né? Uma pessoa... né, uma experiência de vida totalmente diferente. O cara lutou na Segunda Guerra Mundial, era bem idoso, bem velhinho mesmo. E aí, a gente estava saindo da aula com esse professor do Exorcista, aí apareceu o polonês. Aí se encontraram. E aí ele falou, quase que eu falei o nome dele de novo, falou, cara, a gente estava conversando aqui sobre cinema, né, os gêneros do cinema e falando sobre filme de terror. Lembra daquela nossa história no metrô? Aí eu, rapaz... Lá os professores ali. Os professores e eu, aqui, ó. Eu só... Ali o curioso, né? A esponja, só sugando. Esse professor do Exorcista aí, o brasileiro, ele é jornalista investigativo. Então ele é aquele jornalista que, mataram um cara tem um corpo morto no prédio. Ele dá um somebody love, finge que é morador do prédio, entra e vai lá e vê o corpo. Entendi. Ele acha que ele é um investigador policial. Entendi. Ele entra no lugar, ele quer chegar antes que a polícia. Entendi. Então a mente dele funciona assim. A história é que eles estavam no metrô lá do Rio de Janeiro, tarde da noite, e de repente eles viram uma mulher muito estranha dentro do metrô. O metrô bem vazio. Dentro do vagão lá do metrô. E aí ela saiu do metrô, e aí o polonês falou, lembra que aquela mulher estranha do metrô? E aí ele falou, lembro. Aí você lembra que quando ela saiu, você falou, vamos atrás porque tem coisa aí, nós seguimos ela. Gente. Aí eles seguiram ela. O metrô do Rio não é muito grande, né? Igual aqui em São Paulo. E aí ele falou, cara, lembra que a gente foi seguindo. Ela dobrou pra esquerda. Quando a gente dobrou, era um corredor sem saída e ela desapareceu. Sumiu no meio da rua. Aí eu, curioso pra caramba, cheguei e falei, mas como assim? O que é isso? Aí ele falou, o brasileiro, né? É espírito, né? Falei, espírito? Mas como assim? E os dois viram? Os dois viram. E o polonês é ateu. Não acredita em nada sobrenatural. Materialista, histórico, marxista. Aí ele falou assim... Eu falei, mas o que era isso? Ele falou, espírito, né? Quem falou? O brasileiro? O brasileiro. O outro tava só falando, cara, até hoje eu não entendi. Até hoje a gente não sabe o que é. Aí eu falei assim, mas o que é isso? Ele falou, espírito. Eu falei, mas o que tava fazendo ali? Ele falou, caçando, né? Caçando. Aí eu falei, mas caçando como assim? Aí ele falou, vou tentar, eu vou adaptar o que eu vou falar aqui, porque o YouTube não aceita bem esses temas, tá? Pra preservar teu canal. Você já viu o número de pessoas que tiram as suas vidas no metrô? No metrô. Só que a mídia não informa pra não incentivar, né? Aí ele falou, esse ano o espírito tá caçando alguém ali pra tirar a vida e sugar a energia. Entendeu? Incentivar o cara a pular, fazer para ele poder puxar energia vital para ele. Olha o papo dos caras. Professor, e um deles ateu ainda, e o outro ateu, e o outro falando só assim, tipo assim, eu não acredito nada disso, mas que a mulher sumiu, ela sumiu. O que ele pode... Eu não sei se ela tava caçando, mas ela desapareceu no corredor que não tinha saído. Ele não dá o contexto, mas o que ele pode dizer é o que ele viu, Aí eu falei como é que era. Ele falou, uma mulher assim, morena, cabelo... Morena assim, cabelo, pele branca, cabelo escuro e um vestido meio branco.
Tipo aquele negócio da mulher do banheiro, né? Isso, tipo, aquelas lendas tipo urbanas, loira do banheiro, loira né? do banheiro, uma parada assim, né? Essa eu não vi, foram eles contaram, então uma história que me marcou, né, nessa época. Gente, que absurdo. Agora, esse prédio, onde até hoje a Escola de Comunicação da Federal do Rio de Janeiro, a ECO, é um prédio que tem altas histórias sobrenaturais e é um prédio que era um dos palácios de Dom Pedro, acho que o segundo. Tem uma atmosfera muito estranha. Tem uma história de uma noiva que aparece lá e várias pessoas já viram. Na ECO, né? Na ECO. O zelador, que era de lá dessa época, eu não vou falar o nome, inclusive o nome dele é o mesmo nome de um atleta muito famoso. Tô amando que o Daniel fala. Tem vários nomes que ele não fala, mas a galera vai se identificar. Né? Não posso falar. Ela fala, tá falando de mim ali, ó. Eu cacei esses caras todos e conversava com eles. Imagina. Eu te falei pra você que eu sou um colecionador de histórias. Eu também. Principalmente histórias sobrenaturais. E aí, eu cheguei pro... Quase falei o nome dele. Eu falei... Não se preocupe, se você soltar, eu boto um pi depois. Essa história da noiva que aparece aqui, o zelador do prédio, é verdade? Ele falou, claro que é verdade. Lógico que é verdade, eu já vi várias vezes. Aí, ó, nosso cara já viu. E é um senhor, eu não sei se ele tá vivo ainda, um senhor nordestino. E ele falou assim, Daniel, vou te contar um exemplo. Eu sempre, final do ano, vou visitar minha família lá no Nordeste, ou no Norte, eu não me lembro exatamente. Tem muitos anos isso, temos 25 anos. Eu sou viúvo, né? Ele falou. Então, tava lá, saí pra tomar uma cerveja e tal, um bar. Conheci uma menina, e a menina boa, bem apessoada, uma conversa boa. Falou, você quer ir lá pro meu apartamento pra gente namorar lá e tal? Vamos. Aí ele falou, quero. Aí ele... Passou a noite com ela lá, tiveram relação e tal. E aí de manhã ele se despediu e foi embora. Só que ele esqueceu a carteira dele no apartamento. Logo, Aí beleza, aí ele chegou. Tem que voltar pra voltou. Buscar. Aí ele foi entrar no prédio e falou, tô indo ali no... Sei lá, tô indo no 102 lá. Aí o porteiro falou, no 102? Ele falou, tô indo lá encontrar com a Valéria. Ele falou, que Valéria? Ele falou, a Valéria, que mora no 102, passei a noite aí com ela. O cara falou, essa mulher morreu tem mais de 10 anos. Meu Deus! E isso foi com ele, com né? Ele. Eu fui perguntar pro cara se a noiva da ECO existia. Ele me mandou, ele falou já que falou sim, que sim. E mandou a outra história. Meu Deus. Aí eu fiquei na dúvida se ele era meio pancado. E pegou a tua carteira de volta? Acho que não, né? Não, ele disse que eles abriram o apartamento e a carteira dele tava lá dentro. Não tinha nada no apartamento, tava caída no chão lá. Ainda bem que você me perguntou. Foi isso. Deus. O cara abriu, ele falou, tem a chave. Ele falou, não, minha carteira tá lá. Ele falou, não é possível. Aí o cara, pô, mas vai lá e olha. O cara abriu, a carteira tava lá dentro. Transei com o espírito. O que não é muito raro pra quem conhece histórias espirituais, né? O que não é raro, né? Do sucubus e íncubus, né? Aí... Mas não vou falar que acontece toda hora, mas já ouvi muitas. Mas os sucubus e íncubus, pelo que eu sei, são os demônios sexuais, mas eles são invasivos, né? Eles são quase estupradores, né? Depende. Né? Eu conheço a história de um cara que estava numa reunião ali que eles invocaram o espírito e aí o espírito incorporou numa pessoa, numa mulher, e o cara conversou com o espírito e ele se apaixonou não pela mulher de carne, pelo espírito que estava incorporado. E toda vez ele ia na reunião e falava, eu te amo, eu quero, sei lá, ter relação contigo e tal. Aí esse cara falou que um dia ele tava voltando do trabalho e não a mulher, o espírito apareceu no meio da rua. E falou pra ele, aí, você não me chamou? Vamos lá. Ele falou, vamos lá onde? Ele falou, vamos aqui no mato mesmo. Aí ele falou que teve relação lá. Com o espírito? Com o espírito, e ficou por isso mesmo, Gente, mas aí às vezes... Aí, sim, isso são histórias que estão aí, que estão contando. Eu nunca tive relação com o espírito. Eu também pra minha nunca esposa tive. Não ficar com ciúme nem chateado. Mas será que é traição com o espírito? Eu nem me aventuro, né? Não sei o que é pior, né? Você tem um problema. Casado, mas eu acho que pra mim, às vezes, é vantagem. Não quero sair, chama um aqui em casa, o espírito. Já sai mais barato, né? Mais barato, é mais rápido. Com certeza. Ô Daniel, você só falou, só uma dúvida. Essa história desse zelador, que ele foi na casa e encontrou carteira, tem relação com a noiva ou ele não chegou a contar a história da noiva? Não tem relação com a noiva, não. Ele só estava querendo me dizer que o mundo espiritual é real. É real. Agora tem um complemento. Tinha uma outra menina que estava conversando com a gente nesse dia com o zelador. E essa menina falou a mesma coisa. Ó, eu sou ateia, eu não acredito em nada espiritual, mas vocês falando isso, eu lembrei um dia que a gente estava preparando um sarau aqui na faculdade. E era sábado, o dia inteiro. A gente ficou até
tarde de sexta-feira decorando madrugada a faculdade pro evento no outro dia. Evento. Ela falou que ela estava andando no corredor principal, que é o corredor onde você entra na faculdade. É um corredor bem comprido, um prédio bem antigo ali, bem tradicional. Tá lá no Rio de Janeiro até hoje. E, complementando, o prédio é do lado do Instituto Felipe Pinel, que é um instituto psiquiátrico, né? Então tem uma atmosfera meio espiritual. Todo instituto psiquiátrico, pelo menos os antigos, né? Eles tinham, porque, enfim, tinha muita paciente que se matava. Muita maldade faziam também, né? Não sei, mas é um quarteirão ali, para quem é sensível ao mundo espiritual, bem ativo, bem intenso. Aí a menina disse que estava indo embora já tarde da noite, andando no corredor, e do nada deram um empurrão nas costas dela com toda a força, que ela caiu no chão. E aí ela levantou já falando que brincadeira sem graça. Brincadeira sem graça. Quando ela olhou, não tinha nada. Ela falou, eu não sei explicar, eu não acredito, eu sou ateia, mas aconteceu isso comigo. Me empurraram. Eu tomei um empurrão e caí. Mas me empurraram. Eu não tropecei, não tinha nenhum buraco, né? O chão de madeira contínuo ali. Me deram um empurrão que eu voei. E a pessoa não dava pra correr. E o tempo dela virar, não dá pra correr e se esconder. Não, corredor. Não, e você ia ouvir também. Teria que ser uma passada muito leve pra não ouvir, né? Caramba, Daniel. Você falando isso, eu já recebi um relato. Eu recebo vários relatos de seguidores, né? Sim. E eu recebi um relato uma vez de um seguidor, na verdade uma seguidora, que o marido dela trabalhava na limpeza de uma universidade lá no Rio de Janeiro. Ela não falou o nome, mas ela falou que lá muita gente escolhe aquele prédio porque é alto para cometer o auto-extermínio, né? Para pular. Entendi. E aí ela falou que ela mandou uma foto para mim. Ela falou, o que você vê nessa foto? Aí, foi incrível esse relato. Aí eu falei, não vejo nada. Ela falou, clareia. Na hora que eu clareei, tinha uma moça com o rosto virado pra parede, assim, ó. Que isso? Um silhueta, assim. E aí eu postei, eu falei, não, vou postar. A foto é maravilhosa, porque você coloca a foto... um espírito ali, né? Aí... Eu postei, aí o que deu de gente falando, eu estudo aí, esse prédio é assombrado, eu já vi coisa. Então, eu acho que as lendas sobrenaturais, a gente contando assim, ela parece muita brisa, muita coisa, né? A gente usou alguma coisa. Psiquiátrico. Mas a partir do momento que outras pessoas começam a confirmar e embasar aquilo, falar, não, porque o sobrenatural é muito isso, né? É relação... É o individual ali com aquilo, né? E o que eu acho mais legal é quando você não tá nessa atmosfera. A menina tava doida pra ir embora, com pressa, cansada. Trabalhando. Ai, amanhã vai ter a festa, fiquei até tarde. Ai, meu Deus. Ela não tava pensando os espíritos, o sobrenatural, né? Ela não tava com essa... Não tava nessa... Não tinha essa influência. Nessa vibração. Ela não foi sugestionada a isso. Né? Então, eu acho mais interessante quando a coisa acontece assim... Sem contexto nenhum. E eu vejo que é a maioria das vezes, viu, Daniel? A gente não tá esperando. Você tava tão feliz aquele dia. É claro que se você reúne um monte de gente, vamos invocar um espírito. Aí acontece alguma coisa, será que eles foram sugestionados? Ou às vezes acontece de vamos juntar e invocar um espírito e não acontece nada. Não acontece nada também, tem isso também. Mas muitas vezes acontece também. Eu já vi várias vezes. Quando eu era adolescente, uma vez uma senhora ficou endemoniada, possuída na igreja. Eram aqueles bancos de madeira que tem um encosto bem fininho, né? Ela subiu ali, ela ficou andando ali em cima com uma desenvoltura, tipo assim, de equilibrista de circo, né? Impossível. E aí, quando conseguiram tirar ela dali de cima, eu me lembro de ver... me lembro de um senhor que era da igreja, chamado Joel. Mais uma galera, assim, sei lá, uns 10 homens tentando segurar a senhorinha de 80 anos. Não segurava, jogando os caras pra lá. Ali foi realmente impressionante. E ela subiu assim... Subiu, ficou andando ficava igual ali. Bailarina. Não, ela andava normal como se estivesse andando no chão, mas num negócio que tem 1 centímetro, 2 centímetros de largura. Uma senhora, de 80 anos, sei lá. Então isso foi uma coisa assim que me marcou, né? Eu falei, caramba... E nesses casos, assim, geralmente a pessoa, para estar com uma possessão desse daí, ela dá alguma abertura espiritual pro demônio? Precisa, é impossível que não tenha, né? Geralmente o que gera esse tipo de abertura é amargura, inveja, ódio, raiva. Isso gera. Problema com os pais, desonrar o pai e a mãe. Isso aí abre uma brecha bonita. Ou envolvimento com coisas que você chama... Às vezes tem lugar que você chama, né? Aí o espírito vem e assume o controle. Esses dias aí eu vi uma banda, apareceu pra mim aleatório no Instagram, o algoritmo deve me odiar. Apareceu uns satanistas lá, uns caras que faz rock and roll e eles desenhando caveira, bode lá. Eu falei, recente agora, né? Teve um Teve no Allianz Parque. Teve no Allianz Parque também? Foi. E aí eu olhei e falei, o cara dando legalidade pro demônio ali, agir na vida dele. Na verdade, né? ele tá operando... patrocinado por essas entidades, né? Ele
ele é um representante comercial das entidades, né? Vai lá que eu vou te dar sucesso, você me divulga aí. E acaba acontecendo mesmo, né? Claro, pô. Mas aí qual é o preço disso, né? O preço disso daí é melhor você entregar a sua vida pra Jesus aí, que sai mais barato. Sai muito mais barato. Uma hora você vai ter que pagar, né? Lógico. Você vê que vários famosos, do nada, o cara morre de depressão, morre disso, morre daquilo. Uns acidentes estranhos, né? Acidentes estranhos. Sim. E, Daniel, você já viu alguma entidade assim, tipo, bem nítida mesmo? Já. Como foi essa visão sua aí? Às vezes você vê só uma sombra, né? Já vi sombra, assim, passando. Uma silhueta humana. Já vi figuras monstruosas, né? E apareceu mesmo pra você. E nesse momento, o que você pensa? Que você... Então, né? Vamos dar um exemplo. Uma vez eu tava assistindo um filme e eu vi passando esse vulto. Eu achei que era uma pessoa. Achei que era um ladrão que tinha entrado em casa. Você achou que era um ladrão? Aí eu corri lá, não achei nada. Então, às vezes, na hora você acha que é alguém, né? Às vezes você vê uma pessoa e não é uma pessoa. Você ficou olhando assim, fala, pô, é pessoa, é isso? Tem uma história triste, mas interessante. Não foi comigo, foi um parente nosso que viu isso. Uma menina estava numa cidade do interior aqui do Brasil, e aí ela viu cidade do interior, geralmente as pessoas se conhecem, né? Quando vê alguém de fora, eles, esse cara, quem é esse cara de fora? E ela viu um cara muito bonito. E ela falou, vou lá perguntar quem ele é. E aí o cara tava distraído, assim, como se fosse esperando para atravessar a rua. Ela, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Aí ele olhou para ela e mergulhou dentro dela. Meu Deus do céu. E ela ficou possuída, né? Aí depois de um tempão conseguiram tirar esse espírito dentro dela. Então, assim, às vezes é meio assim. Você olha e você fala, estranho, uma pessoa, isso. Aí de repente some. Aí você fala, você viu? Os caras, não tinha ninguém aqui não. Você fala, eu tô vendo coisa, hein? Às vezes parece pessoa. Na Bíblia tem muitos anjos que são confundidos com pessoas, né? Inclusive na história de Sodoma e Gomorra, 2 anjos foram à cidade de Sodoma e Gomorra para retirar Ló de lá, que era o sobrinho de Abraão, né? E os anjos entraram na casa dele e a população bateu na porta e falou, manda esses caras aí para fora que a gente quer passar o cerol neles. Então os caras acharam que eram pessoas, né? E queriam encaçapar os caras. Então, assim, às vezes parecem pessoas, mas não são pessoas. Às vezes até senta na mesa, come e não é pessoa. E como que a gente separa o que é do bem e o que é do mal? Então, a Bíblia oferece para os cristãos o dom de discernimento de espírito. Então, o dom seria o ideal, né? Você olhar e você tem o dom de não sentir legal, não bateu. Agora, você vê pelos critérios bíblicos também, né? Você vê um anjo de luz. Não quer dizer que ele é um anjo, porque a Bíblia diz, não vos admireis, o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Então não é porque você viu um anjo de luz que às vezes ele está te enganando. Então sempre usando a Bíblia como referência. A Bíblia vai te dando... Se o anjo chegar para você e falar, se ajoelha e me adora, você vai falar, não. Várias vezes aconteceu isso na Bíblia e Deus falou, não, você está errado. Daniel, quando viu um anjo, ele se ajoelhou, o anjo falou, não, pode levantar. Pedro viu um anjo, se ajoelhou, o anjo falou, não, pode levantar. Então, assim, a gente sabe que se ele exigir adoração, tem alguma coisa errada. E falar, me cultua que eu vou te dar poder. Você fala, essa história, a reda de Satanás que só o Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás. Então, errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus, né? Então, se você não conhece, qualquer coisinha que aparece, me dá poder Deus, aí, né? Eu te vendo minha alma aí, como é que é, onde é que eu assino. Aí ferrou. E você já chegou a ver algum anjo, alguma coisa assim? Eu vi anjo né? uma vez, assim, só, cara. E era como é escrito na Bíblia? Então, eu vi um negócio meio Cavaleiro do Zodíaco, assim, entendeu? Uma armadura dourada e tal. Falei, você acha que eu tô vendo muito Cavaleiro do Zodíaco, né? Os Cavaleiros de Ouro lá. Mas também no Apocalipse não fala que Satanás é desse jeito? Igual um Cavaleiro do Zodíaco? Ele pode se transfigurar, né? Ah, entendi. No livro de Ezequiel fala que ele é um querubim ungido da guarda, né? Tinha pedras preciosas. E ele tinha pífaros e tambores, e engastes e ornamentos. Ele se apresenta de várias formas, né? Eles podem assumir a forma que eles quiserem, né? Mas eles têm algumas formas mais comuns, né? Mas geralmente aparece um cara bonitão. Boa pinta, fortão, bonito. Às vezes aparece umas coisas mais monstro. Mas geralmente é pintosão, bonitão, sedutor, voz muito... E você já viu um demônio que Deus te deu sabedoria também pra saber até o nome dele? Eu não gosto de falar esse nome, não. Não precisa falar o nome, mas eu fui dormir, eu tava indo pro Natal com a minha família, na hora que eu fechei o olho eu vi a imagem de cabeça de um cavalo.
Nossa. Aí eu orei e falei, Deus, que é isso? Qual é essa entidade? Ele me falou o nome. Quando eu pesquisei, a imagem é um cavalo. Era igualzinho, mesmo. E é um deus do mundo antigo lá, um deus com D minúsculo, né? Uma divindade que é considerado um príncipe do inferno. E naquele momento você... Aí eu falei, pô, Deus, o que esse troço quer comigo aí? Pô, tô fora. Aí depois eu repreendi em nome de Jesus, dormi. No dia seguinte, no almoço de família, eu quase saí no braço com meu irmão. Nossa. E aí eu me lembrei e falei, caramba, foi Nossa, ele tá te tentando. Essa entidade que me armou uma arapuca aí. Nossa, e é difícil, né, Daniel? Porque você tem que estar em constante oração. Vigiar e orar incessantemente, né? E examinar todas as coisas. Né? Você é uma pessoa pública, você é pastor, você traz o conhecimento para muitas pessoas. O inimigo, ele quer te atingir de alguma maneira. Então, a gente tem que estar sempre blindado em andando em santidade, não cometendo pecado, fugindo da aparência do mal, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, andando ali nos conformes que a palavra ensina, evitando a raiva, falar palavrão, desejar o mal. Hoje mesmo, né? Muitas pessoas, quero mais que ele morra. Eu falei, pessoal, nunca deseje o mal para ninguém. A Bíblia diz, amai os vossos inimigos, ore pelos vossos inimigos. Não faça isso. A Bíblia diz, aquilo que você plantar, certamente você vai colher. Então, não deseje o mal para ninguém. Então, um cara que quer estar blindado, tem que fugir da aparência do mal, né? Então, é o que eu tento. Eu não sou perfeito, muito pelo contrário, mas é a minha referência, né? Para eu poder que a nuvem de cobertura do Senhor não sai de cima de mim. Nossa, e é uma vigília, né? Uma vigilância constante, Constante, né? Total. Nossa. Então, por exemplo, eu vou ver um filme, aparece uma cena de nudez, não é conveniente que eu veja. Já compensa passar, isso é criptonita. Né? Para mim é criptonita, vai me enfraquecer. Então, às vezes, é muito triste, porque hoje você tem filmes interessantes que tem muitas cenas disso, séries, né? Você fala, cara, mas que coisa desnecessária. Se eu quisesse ver isso, eu ia num site que disso. Pô, eu não quero ver, eu quero ver um filme. Pô. Pode parecer bobeira, mas isso acontece em todas as religiões, né? Tem religião que o cara não pode comer certa comida, tem religião que o cara tem que usar uma certa roupa, que dia tal ele tem que ir no lugar tal. Então, toda religião, para você ter comunhão com os seres ou entidades que você está servindo, existem critérios. Na Bíblia tem esse critério da santidade, né? De você ter um relacionamento amoroso correto também, né? Eu, graças a Deus, sou casado desde 23 anos, então minha esposa também é mulher de Deus, então a gente sempre faz... E graças a Deus ela também tem discernimento espiritual, né? Coisa que às vezes eu não pesco, ela pesca. Ela está sempre em vigilância. Tá sempre. Né? Essa madrugada até rolou aí. Ela acordou de madrugada, orou, Deus revelou umas coisas. Então, é bom, né? Porque o que a Bíblia diz da mulher é isso, né? A mulher é uma ajudadora. É uma antena, né? Uma auxiliadora idônea, né? Que é a tua parceira ali na... É o radar. Tá sempre com a antena ali. É o radar, Você vê uma pessoa e fala, isso aqui não tá legal não, né? Mulher tem essa intuição feminina, né? Homem já não... Famosa woman's intuition, né? Ô Daniel, e por que o inimigo ele tenta às 3 da madrugada, né? Eu vejo vários relatos, né? De várias pessoas que falam, eu acordei 3 da madrugada com um demônio me enforcando. E aí quando eu olhei pro lado, 3 horas da madrugada em ponto. Existe uma explicação curiosa para isso. Muitas pessoas são intercessores, são pessoas de oração. E essas orações atrapalham o serviço do mal. É como se fosse um curto-circuito, uma interferência no sinal. Então, se você tiver um bairro com pessoas que oram muito e estão vivendo santidade, eles não vão conseguir fazer praticamente nada ali. Nossa, que legal. Então, quanto mais gente orando, mais interferência dá no serviço maligno. Só que os intercessores, muitos oram de madrugada, mas eles são seres humanos, eles dormem também. E estatisticamente, o horário que tem mais pessoas dormindo é 3 da manhã. Nossa, na estatística. Porque muita gente acorda às 3 da manhã e muita gente, às vezes, vai dormir às 3. Então, estatisticamente, depende do fuso horário de onde você está também. Cada local tem o seu fuso horário. Às 3 da manhã é a hora que a maioria das pessoas está dormindo. E a hora que a maioria dos intercessores estão dormindo também. Então, a quantidade de pessoas orando, teoricamente, é menor. A quantidade de interferência no serviço maligno é menor. Então, eles têm mais liberdade para poder fazer as coisas. Teoricamente, isso é uma especulação, né? Nossa, mas que terrível, né? Porque faz sentido, né? Faz total sentido. Mas aí, se você vai dormir e você faz uma oração abençoando o teu sono e protegendo o seu sono, aí é aquilo que eu te falei, você criou um decreto no mundo espiritual, ferrou. Porque o mundo espiritual é assim, é movido pelas palavras e pelas regras e pelas legalidades. Jesus fala na Bíblia, o que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado nos céus.
Então, se você vai dormir e fala assim, eu vou dormir, entrego minha vida ao Senhor, repreendo qualquer afronta maligna, os espíritos malignos não têm autoridade sobre a minha casa, minha vida, minha família, minha saúde, meus filhos, essa residência pertence a mim, vocês não têm legalidade para entrar aqui porque eu tenho autoridade humana e espiritual sobre esse local. Você não tem direito de entrar aqui, assim eu declaro em nome de Jesus. Você tá ferrou. Você lançou um decreto. Que a Bíblia diz que quem recebe Jesus como seu único Senhor e Salvador se transforma espiritualmente em rei e sacerdote. O rei, ele emite decretos e decretos são obedecidos. Então você, como rei, você fala, emito um decreto aqui impedindo qualquer espírito maligno de entrar na minha casa e me amaldiçoar ou de prejudicar meu patrimônio, minha família, minha saúde. Você emitiu o decreto e dormiu, acabou. Agora as pessoas não oram, né? E você falando isso daí, Daniel, eu já tive vários sonhos terríveis à noite. Sim. E quando eu lembrava, é porque eu não orava. Sim. Eu não orava, acontecia. Aí no dia que eu parava ali, ajoelhava na minha cama, pedia pra Deus ter uma noite abençoada, que só eu permitisse ter algum sonho, se Ele permitisse. Sim. Ter alguma visão, alguma coisa assim. Isso. E não acontecia nada. Aí o dia que, às vezes, sei lá, muito corrido, né? A gente é assim, pô, você vai tomar banho, aí já tá cansado, chega tarde, acaba dormindo lá. Sim, esquece, né? Nossa, por isso que é importante, né? A oração, né? E também as maledicências prejudicam muito, né? Uma coisa assim que eu sempre falo para as pessoas, nunca diga, ai que inferno, não fale isso. Isso aí você tá... O próprio palavrão, né? As palavras de baixo calão vão atrair as entidades. Palavras muito negativas, não vai dar certo, isso é horrível. Palavras negativas contra si mesmo, né? Ah, eu sou muito ruim mesmo, né? Eu repreendo isso tudo, é só um exemplo, né? Em nome de Jesus. Então tem que tomar cuidado com isso, porque isso gera, do mesmo tempo que você consegue gerar legalidade positiva, você gera negativa também, né? Daniel, voltando na história que você... Eu fiquei com isso na cabeça. Que você costuma ver demônios e tal. Mas com Tomara que não tenha nenhum psiquiatra vendo, né? Com que frequência é essa questão? E se você só enxerga demônios ou não? Se você também enxerga espíritos bons, assim? Não, também. Mas assim, de ver anjo mesmo, eu só vi uma vez ou duas vezes no máximo. Demônio é mais comum, né? Isso é triste pra caramba, né? Porra! Eu queria ver coisa boa, não coisa ruim. Mas assim, sempre que eu tô na igreja, que alguém pede uma oração, eu acabo vendo alguma coisa. Caramba! O cara fala. Mas na igreja? Fora da igreja é mais difícil Fora da igreja também. Fora da igreja também. Às vezes eu tô estudando, tô lendo notícia e... Mas é um vulto, assim, que você vê? Você vê claramente uma pessoa... Você tá falando de coisa diabólica, né? Eu tô falando de visões espirituais em geral, assim. Revelações, né? Revelações. Porque vem uma informação pra você. Aí você fala, caramba, é isso. Então, beleza. Porque nem sempre é anjo ou demônio. Às vezes é a solução de um problema, entendeu? Uma vez uma menina chegou pra mim num evento grandão, 5.000 pessoas lá, eu dei a palestra. Aí... Não sei como ela conseguiu chegar no backstage. Quando eu olhei, ela estava lá no backstage. Aí ela falou assim, ô Daniel, você poderia orar por mim? Porque eu quero ser jornalista, você é jornalista, e eu queria que você me desse umas dicas aí e tal. Eu falei, melhor do que a dica é a gente orar. Vamos orar então? Porque orar é mais rápido também, do que eu falar, o mercado tá assim. Aí vamos, falei, vamos pedir para Deus que aí vai mais rápido, mais certeiro. Aí eu orei, eu vi essa menina trabalhando como pediatra. Caramba! E eu falei para ela, cara, jornalismo não é para você não, sua área é pediatria. Aí ela começou a chorar, falou, eu sempre quis ser pediatra. Meu Deus, cara. Aí eu falei, mas tem um problema, né? O que deu o problema no meio dessa jornada foi a sua briga com sua mãe. Aí ela, como é que você sabe disso? Eu falei, não sei, o Espírito Santo que fala. Enquanto você não se reconciliar com sua mãe, sua vida profissional não vai deslanchar. Então isso é frequente, né? Graças a Deus a gente vai orando e vai... Mas você lida bem com essa questão, assim? Não é algo que te dá medo, alguma coisa assim? Não, muito difícil me dar medo, assim. Apesar de já ter tido experiências absurdamente grotescas, assim. Você pode falar uma... Então, uma vez eu tava na igreja e a igreja grandona. Imagina um prédio, cara, que cabe 5.000 pessoas sentadas 1h da manhã vazio. Aí fica um lugar meio estranho, né? Sim. Muito escuro, muito lugar pra alguém se esconder, te dar um tiro ali, fazer uma maldade. E aí eu já tava doido pra ir pra casa, uma senhora veio e falou assim... você poderia orar por mim? Eu falei, claro, mas o que tá acontecendo? Agora eu tenho ficado possuído pelo demônio de vez em quando. Eu falei, do nada assim, ficando possuído? Ela, mano, não sei o que aconteceu. Eu falei, mas a senhora participou de alguma religião que tinha alguma coisa estranha? Ela falou, não. Aí eu comecei a olhar pra ela assim, e me veio o tchan do negócio. Eu falei, isso aí é inveja da sua concorrente lá na tua loja. Tua concorrente fez umas paradas contra você aí pra te destruir. Eu sabia, aquela mulher, eu sei quem é, essa mulher do mal, ela faz umas coisas estranhas mesmo. Falei, foi ela que jogou isso em você.
Mas tem um problema. Se você tivesse firme com Jesus, não tinha acontecido nada. Mas se o negócio pegou em você, é porque tem alguma brecha aí. Você tá fazendo alguma coisa errada. Tá longe de... você deu margem. O que tá tendo intimidade, né? Eu fico imaginando um cara que é jornalista, professor acadêmico, falando isso, né? Destrói a carreira do cara, né? Aí faz, cara, ele tem problema psiquiátrico, né? Só que eu já chutei o balde, meu irmão. Eu não tô nem mais aí. O cara pergunta, eu falo. Porque eu acho que é importante falar sobre o mundo espiritual também. E a garotada curte esses assuntos, né? Claro. É melhor ele estudar um assunto espiritual, chegar em Deus, do que chegar no inferno. Claro. Né? Com certeza. Imagino. Então, vai ajudar as pessoas a procurar mais a religião. Terror, né? Aí que aconteceu o Paranauê do negócio. Aí esse dia era inverno e tava chovendo pra caramba, muito frio aqui em São Paulo. Vai tipo recorde de frio. E aí eu falei, a senhora crê que a senhora pode ser liberta dessa maldição? Ela virou pra mim e falou, olha só, olha a chuva que tá lá fora. Olha o horário que eu fiquei esperando pra conversar com você. Se eu tô aqui nesse dia chuvoso, frio, e fiquei até o final pra conversar contigo, é claro que eu acredito que eu posso ser liberto dessa maldição. Aí eu fiquei super feliz. Falei, essa atitude sua, essa resposta já resolveu o problema. Porque não adianta nada eu orar e a senhora não acreditar. Claro. Eu falei, vamos orar então. Na hora que eu orei, ela ficou possuída pelo demônio lá. O demônio me ameaçou de 1 bilhão de formas. E muda a voz? Mudou, ela vomitou. Tipo exorcista mesmo, falou coisa íntima da minha vida que ninguém sabia. Só vocês dois ali? Só aí. Não, ali eu cagava de medo. Tinha um ou outro segurança que fica lá no final, né? Assistindo e eu falando, pô, não vai me ajudar não? Não. Tô precisando de ajuda aqui. O segurança com medo. Correu. Não. Eu falei, tá bom, beleza, obrigado. E aí ela vomitou tudo, eu tive que limpar depois que não tinha mais ninguém pra limpar, foi uma coisa horrorosa. E aí eu saí, aí ela foi liberta, graças a Deus, terminou bem, falou, tô me sentindo leve, acho que já resolveu. Aí ótimo, só que na hora que eu peguei o meu carro e fui embora pra casa, sozinho, que minha família eu falei com a minha esposa, falei, pode ir embora com as crianças, isso aqui vai demorar. No caminho, cara, eu fiquei lembrando das coisas que o demônio falou, eu fiquei com medo. Me deu um medo assim, eu falei, caraca. Foi pesado aquilo, né? Mas aí depois eu pensei, cara, eu não posso ter medo, porque o medo é uma brecha. Se eu ficar com medo, ele vai ter acesso a mim. Sim. Aí eu falei, Senhor, tira todo o medo da minha vida em nome de Jesus e tal. Então, assim, em algumas ocasiões eu já senti medo. Agora, no show do Travis Scott, que aconteceu aqui no Allianz Parque, no dia do show do Travis Scott, a gente sabe que o show dele causa um terremoto. Onde acontece. Teve um terremoto em São Paulo de 1,3 graus na escala Richter. Caramba. Por causa do show, quando ele canta a última música, que é Fame. Ele fica, Fame. Aí o negócio, começa um terremoto. E eu tava indo dormir, e eu deitei na minha cama começou a balançar. Eu achei que era um demônio balançando minha cama, né? Falei, pô, a cama tá balançando? O travesseiro tava caindo. Botei o travesseiro do meu lado, ele caiu no meu rosto. Eu comecei a rir. Falei, pô, os demônios achando que vão me assustar, sacudindo minha cama. Na hora que eu levantei da cama e tava ajoelhando pra orar, minha filha abriu a porta do meu quarto. Pai, o prédio tá tremendo, minha televisão tá quase caindo, o luz tá balançando. Eu falei, rapaz, será que o demônio conseguiu balançar o prédio inteiro? Não foi só a cama, né? Fui ver o show do cara, entendeu? Então, assim, a cama tava balançando e eu achei que era um demônio e eu tava rindo. Eu falei, eles estão achando que vai me amedrontar, sacudir minha cama, pelo amor de Deus. Será possível que ele tinha tentáculos transcendentais então, falando por ele? Tem um cara chamado William Schnoebelen, que ele já foi de várias ordens ocultistas e tal. Nos livros ele bota até os diplomas dele lá. Eu acho doido isso na vida. Eu acho que foi, né? Um livro é Lúcifer Destronado, quem quiser, ou Entrevista com o Ex-Vampiro, ou Sangue nos Umbrais, né? Tem vários. Ou Space Invaders, que é um livro interessantíssimo que ele fala de alienígenas. Space Invaders? Space Invaders, igual o jogo, né? Pra quem não conhece. Esse cara, ele foi de uma ordem que é de uma maçonaria egípcia chamada Antigo Primitivo Rito de Mênfis e Misraim, que é espúrio no Brasil, mas na França é mais forte, né? Tinha o rito de Misraim, que o Cagliostro lá, aqueles caras que reuniram na Itália, né? Então eles reuniram um rito italiano com o rito francês, aí tinha o rito de Mênfis e o rito de Misraim. Aí juntaram os dois, virou o rito de Mênfis e Misraim. Lembrando que Mênfis é uma cidade no Egito e Misraim era o nome hebraico para o Egito. Né? Então, nesse tipo de sociedade secreta, tem certos conhecimentos bem alto nível esotérico. Por exemplo, esse cara, William Schnoebelen, e um outro ocultista, o William Schnoebelen hoje é judeu messiânico, né? Mas o Léo Zagami Cara, fez tudo. Ele zerou, né? Ele tinha não, porque ele começou como... Você o que hoje? Ele começou como católico. Caraca, aí ele tava fazendo seminário católico para virar padre e o cara falou para ele que sacerdote alter Christus est, né? O sacerdote é um outro Cristo, é igual a Jesus. E aí ele disse que o professor falou assim, por que Jesus fazia milagre? Ele não fazia milagre porque ele era o filho de Deus, não. Ele fazia milagre porque ele foi iniciado no Tibete.
no conhecimento ocultista. Então, você que quer ser um sacerdote, igual a Cris, você tem que fazer essa iniciação. Aí ele falou, pô, então eu vou fazer essa iniciação, né? Aí ele foi pro Wicca, da Wicca ele foi pro druidismo, do druidismo ele foi pra maçonaria. O cara era multiclasse. O cara, ele disse que era overachiever, né? Que ele quer... Né, chegar aí, em tudo. Aí ele foi indo, Mormon também, foi Mormon. Caralho. O cara é bom porque ele fala em todos os assuntos, né? Você quer saber a opinião. Deve ser uma pessoa interessante de trocar ideia, né? Interessante pra caramba, pô. Então, deve ter feito crossfit também. Cara, também, com certeza. Com certeza é o que a primeira coisa que ele fala que faz. Escutava aquelas músicas do Roberto Carlos também. Tem um, como é que é? World of the Unknown. Era um podcast antigaço que eu assisti, ele ia várias vezes. Esse podcast sumiu, cara, eu não achava de jeito nenhum. Eu só consegui achar pesquisando pelo DuckDuckGo, que aí se você botar, era WOTU, né? World of the Unknown. Cara, tem altas entrevistas. Ele tem um padre britânico que ia aos cemitérios identificar em quais túmulos estavam os vampiros mortos e ele arrancava a cabeça e botava fogo no defunto. Como é que foi o trabalho hoje? Pra garantir, E o cara dá entrevista falando isso. Eu não sei se o cara tá dando entrevista dentro do hospício, né? Ou se é parada... Caramba. Mas as histórias dão os filmes. Então o William Schnoebelen, ele foi iniciado em sociedades secretas que seguiam os mitos de Lovecraft, né? Qual, por exemplo, lá em Chicago, tem um cara chamado, acho que ele tá vivo ainda, Michael Bertier. Esse cara, ele misturou a OTOA, que é a Ordo Templi Orientis antiga, com o rito de Memphis e Mizraim, com o voodoo haitiano. Caralho. E ele se iniciou com esse cara, e ainda envolve vampirismo também. Tem uma iniciação vampírica na eclésia gnóstica lá, que é inspirada no Crowley, né? No Aleister Crowley. Então ele, através desse cara, que é tipo um ícone do ocultismo no mundo, esse cara disse que o tio do Lovecraft era do rito de Memphis e Mizraim e não deixou herdeiro. Quando morreu, deixou todos os livros, que só tem acesso quem é de dentro das ordens, pro Lovecraft. E aí ele se inspirava nessa literatura ocultista do rito de Memphis e Mizraim. É engraçado que tem umas obras assim... Inclusive tem uma obra do próprio Lovecraft que é o Modelo de Pickman. Essa eu não lembro. Como é que era mesmo? O Modelo de Pickman é a história de um artista numa escola lá de arte, um desenhista tal, que ele é meio medíocre, não chama muita atenção dos professores de início tal. E aí, de uma hora para outra, ele começa a produzir umas pinturas extremamente perturbadoras e magnéticas, assim, sabe? E muito horríveis. Cenários indescritíveis de morte, de sofrimento, coisas... ou então que você não consegue decifrar. E os professores começam a discutir aquilo, começam a chamar gente de fora, começa a ganhar um destaque. E o cara que narra a história, que é o colega dele, que ele é um cara super esquisito e tal. Inclusive, essa obra tá adaptada naquela série da Netflix recente, o Gabinete de Curiosidades do... eu não terminei de ver ainda, mas eu quero, tava adorando. Legal. Isso aí que você tá falando tem uma história incrível dessa mesma situação que eu vou contar, então, que a galera vai gostar. Faça a ponte pra você. E aí, pra completar, os caras, eles vão... O amigo dele começa a desconfiar que aquelas pessoas começam a ficar meio birutas, né? Quando olham pra pintura. Pra pintura. Ninguém consegue entender de onde o cara criou isso. Aí, resultado. O cara, ele tinha no porão dele uma passagem, que como boa obra Lovecraft, você não precisa explicar muito, para um outro mundo, onde essas coisas horrendas saíam. E eu não lembro se no livro ele jogava coisa pra elas comerem e tal. E aí quando elas saíam, ele desenhava elas. Pousava pra ele, né? Exato. Aí ele cria uma espécie de relação ali, não sei o quê. No final dá uma baita merda, não vou falar para o pessoal assistir. Mas a brincadeira que o Lovecraft faz ali é o seguinte, que não é possível que esse cara tá inventando isso do nada. Ele deve estar tirando de algum lugar. Aí eu lembrei do que você acabou de falar. Tipo, será que o próprio Lovecraft... Tava tinha recebendo um livro lá da família. Eles dizem que é isso. E o William Schnoebelen, quando ele ia para Chicago, que ele era acho que do Kentucky, fazia os cursos com o Michel Bertier, ele ficava na casa do cara. Só que ele dormia na sala. E ele falou que na sala ele tinha quadros muito obscenos e estranhos, meio Lovecraft, e plantas estranhíssimas também, que ele nunca viu. E ele disse que o cara falava que aquilo ali era arte transulgatiana. Caraca! Porque o Yugat, na mitologia do Lovecraft, é Plutão. Isso. Que ficou Plutão porque não é planeta mais, né? Então, o Lovecraft dizia? Que tinha os deuses do nosso sistema solar e os deuses, the old ones, the great old ones, os antigos, ancestrais,
depois de Plutão. Então seria uma outra hierarquia. É como se fosse Jeová e Jesus fossem só dessa sistema solar e lá tivesse outros deuses mais antigos, mais poderosos. Outro panteão. Então a magia transugatiana é uma magia muito mais poderosa porque ela acessa esses deuses que estão além de Plutão, que são muito mais poderosos que os daqui. Sim. O cara... E aí ele disse que quando ele dormiu, ele ouvia alguns barulhos estranhos na sala. Quando ele olhava, ele falou, não é que as pinturas mudavam de lugar. A que estava aqui tá do lado de lá. O desenho dentro da pintura mudava. Nossa. Se mexia. Sim. E as plantas se mexiam também. Sim. Aí ele disse que... Ele falou, não... Aí ele falou, pô, esses troços estão mexendo. Aí disse que o cara ria e falava, isso aqui é arte transugatiana. Aí o cara disse que pintava aquilo como um ritual e ele botava alguns elementos estranhos, por exemplo, o sêmen dele na pintura. Né? Caralho. E ele regava a planta com sêmen também. Que rolê. Aí agora eu entendi porque elas estão mexendo sozinhas, né? O Metallica fez isso, né? Naquele álbum. Não. A capa do álbum Load, pouca gente sabe disso. Load em inglês. Load em inglês pode ser uma gozada. Dá uma calibrada, né? E aí a capa é um negócio de sêmen e tal. Então, load é gozada. E aí já dizem que o nosso sistema solar tem a Via Láctea, né? Que é o leite derramado, então tem tudo a ver, Quem né? sabe somos todos uma ejaculação de um deus antigo. Isso. Olha que bonito. Que bonito isso, cara. Bonito pra caramba, Ele tá cara. poeta beça hoje. O nome de um livro. Olha, Aí, ó. em todas as livrarias. Não. Eles pintaram de vermelho, deram uma brincadeira, mas tipo Ele tava assim... com pedra no rim, né? Que saiu meio vermelho, né? Acho que... Saiu, Como Metallica tem que ser. Porque se fosse branco ia ser muito óbvio. Fica meio na cara, Então a história que eles contam é que é um... Se você entende inglês, manja, você olha e fala, tá, entendi. A load. Load, entendeu? né? Sim. E tá aí. O isso nome aí. load é isso, gozada. Botaram uma gozadinha. Porra na música. Eu conectando esse conto que você falou do Lovecraft com essa história, falei, meu irmão, os caras... É porque aqui a gente não tem muito isso, mas na igreja ortodoxa eles têm os ícones, né? Que são pinturas de santos que o cara fica olhando e ele conecta com o santo. Transcende. Nessa adaptação que esse Michael Bertier faz, essas pinturas dele, o cara fica olhando e ele faz o desdobramento espiritual, a projeção astral. O que ele diz que os caras fazem, por exemplo? O cara sai do corpo, aí a alma dele vai flutuando pelo espaço, passa num portal na estrela Sirius e acessa os deuses transugatianos que estão além de Plutão. Ali, dobrando à esquerda, ali onde... Logo depois ali na constelação de Taurus ali, né? Você falou Aldebaran, né? Do Cavaleiro Zodíaco. Episódio desse que... Não, ele falou que nesse conto... Acho que é um conto, né? O modelo de Pickman. O modelo de Pickman, ele conta essa questão da pintura. Então, é interessante porque existem muitos ritos que têm a ver com a pintura. Na verdade, muitos rituais. Ia falar alguns nomes aqui, melhor não falar. O cara começa no espelho, né? Se olhando no espelho, aí ele vê o anjo da guarda dele lá, aparece e tal. Primeiro é pelo espelho, depois, desenvolvendo, ele começa a ver. O famoso espelho meu. Sabe existe mulher mais bonita do que eu. Os dois assuntos que eu amo, heavy metal e ufologia. Sabe como é que eu gostei? Satanismo. Tem a ver com religião. Sua área de expertise. Eu estudei no Colégio Batista. Já deve ter contado isso no Matando Robô Gigante, mas vale aqui. E aí nós tínhamos aula de religião no Colégio Batista. Né? Um beijoca pra quem estudou lá no Batista. Você queimava? Você se sentia queimando? Não, cara, o que eu sentia... Teve um dia que o professor trouxe uma... Não sei se você já viu esse... Eu vivo procurando esse documentário no YouTube, aí nos torrents e tal, quem puder me achar. Era um doc que mostrava artistas que faziam essa conexão satânica em busca de criatividade. Xuxa. Jimmy Page. Xuxa, Jimmy Page. Não, aí ele botava uns caô lá, por exemplo, falava que o Kiss era Nights in Satan's Service. Satan's Service, tal. Mas era nacional? Eu não lembro se o documentário era nacional. Eu devia ter, sei lá, 13 anos, né? Sim. E aí, cara, uma parada que mais me marcou era o seguinte: tinha um cara que ele era um pintor. E aí... Essa história é real. Uma vez a cada tanto tempo, vê se é isso. Ele se trancava em casa, eu lembro que ele fechava todas as janelas, aí fazia todo o rito que tinha que fazer e ele pedia que Beelzebub, sei lá qual era a entidade que ele pedia, que falasse através da arte dele. E aí ele passava o dia todo pintando. E aí nesse documentário em específico, quando ele termina de pintar, ele botava um heavy metal doidão lá pra ficar... Enquanto ele pra puxar uma vibe legal ali. Uma frequência. Pra energia ficar, ficar naquela frequência. Não era um Dream Theater, entendeu? Não era Good Vibe. Pantera pra era um cima, Pantera né? pra tal. Isso.
E aí, cara, quando ele termina a arte dele, nesse doc, ele quando mostra a arte, é um ET Grey feminino. Sacou? Uma coisa meio híbrida, feminino e tal. E ele fala, ó, isso aqui é o que eles me pediram pra mostrar pra vocês. Entendi. E tal. E aí foi aí que eu gostei, de heavy metal e ufologia. Ah, entendi. Fez o link, né? De alguma forma que ele imprimiu em mim, eu falei, caraca, eu preciso a gente não pode esquecer que o Crowley fez o rito lá de Amalantra e apareceu o Lam. O nome dele, o Lam. E ele pintou, pediu licença, posso pintar? Porque o Crowley era meio, assim, overachiever também, né? Poeta, pintor, alpinista, né? Então ele fez aquele desenho que é o Megamente, né? Igualzinho o Megamente, né? Era o mesmo caminho que esse cara só que era numa época, pô, isso era 1908, sei lá, se eu não tô enganado. E essa cultura ufológica, curiosamente, começa exatamente no ano que Crowley morre, que é 1947, que tem o caso de Roswell, no Novo México. Exatamente. Então o que a gente está entendendo é que o sagrado e o profano podem se manifestar através da arte. A questão é que Hollywood é dominada por isso. Vamos voltar pro Tom Cruise. A gente começou com... Coloca os livros lá do Hubbard. Como que é? Ron Hubbard. Ron Hubbard. E aí a gente foi daí pro Lovecraft. Tá. Quem é esse cara aí? A Dianética lá. O Aaron Roberts, ele era um escritor... A gente pode dizer medíocre, né? De sci-fi. Não tinha bombado, né? Ele não bombou. Não fluiu. E o cara tentava emplacar as obras dele e não encaixavam. Tem um filme bem maneiro, cara, que é com... O Mestre. O Mestre, perfeito. É do Paul Thomas Anderson, né? É do Paul... Exatamente, cara. Muito bom. Que é do Magnolia, né? Embriagado de Amor. E mostra a história. Eles não citam o nome dele, né? Fica uma com o Mestre. É com o Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman. E com o Coringa. Sim, com ele? Joaquin Phoenix, E mostra o início dessa transformação do Hubbard. Da literatura pra religião, né? Exatamente. Mas é um filme paradão, né? Pra quem... Tem gente que vai... Paradão. Pô, filme não acontece nada. Não tem a gente avisa logo. Exato, não tem nada a ver. Não tem Kung Fu, né? Não tem Kung Fu. Mas é um cara que... Ele até tava enrolado com o IRS, né? Sim, negócio de ele morava num barco. Ele morou no barco, porque senão a receita... Era uma história dessa. Posso estar lembrando? A receita ia pegar ele... Tinha umas capivaras. Umas capivaras, assim. E aí o cara, ele... De escritor de sci-fi, ele começou ele adaptou... Resumindo pra caramba, alguns dos elementos dos livros dele, tipo o George Lucas começa a falar, não, porque a força na verdade é real. E ali no meu livro eu botava ela disfarçada, mas na verdade funciona desse jeito. Ele foi criando esse sistema que virou a cientologia. Você falou que ia elogiar, qual que é o elogio aí? Que eu acho que, assim, a gente pra 3D, pra gente já elogiar logo, né? Exatamente, Eu aprecio a caretice do cara. Tá. Enquanto um colega escritor de fantasia e sci-fi... Cafonice. Não fala isso não, depois tu aparece com religião aí. Aí eles vão recuperar o episódio. Agora eu tô entendendo. Você sentiu? Agora eu tô entendendo. Já tá na maldade, ele já tá na maldade, cara. O cara fez a transição, o cara conseguiu transformar Desvendei o projeto dele. Em uma religião, meu irmão. É esse cara aí? Esse aí, ó. Ele mesmo. Mas você lembra da história dele com Jack Parsons? Não. Que essa aqui é a boa. Essa é a boa. Eu fiz a ponte pra você. Que tem a ver com Hollywood. Tem a ver com Twin Peaks também, porque Twin Peaks meio que conta essa história. Pois é, como é que ele se infiltrou em Hollywood? É isso que a gente tem que... O que acontece? A gente sabe que tem essa influência ocultista nas artes. Tem determinadas ordens que são específicas até para cada arte. Tem uma que é mais direcionada para música, outra é para o cinema, outra é para literatura e por aí vai, poesia. Tem esses nichos, né? A OTO, Ordo Templi Orientis, é a que o Raul Seixas fazia parte, por exemplo. Né? E o Paulo Coelho também, apesar de que o Paulo Coelho diz que pediu kits, né? Que pediu para sair. Mas o chefão lá falou que uma vez... Flamengo sempre Flamengo. Então a OTO é aquela que inspirou os artistas, tanto na música quanto no cinema. A OTO é originalmente alemã, vem da Floresta Negra da Bavária, de onde saem os Iluminados da Bavária lá, né? E isso, o Crowley, depois que ele sai da Golden Dawn, ele acaba assumindo o controle da OTO. Exatamente. E ele contrata um cara para ser o chefe da filial norte-americana, que é o Jack Parsons. O Jack Parsons é o cara que ao mesmo tempo estava fazendo foguete para a NASA, com a JPL, que é Jet Propulsion Laboratory, e a Parsons Company, e ao mesmo tempo ele liderava a OTO, tudo ali em Pasadena, na Califórnia. No mesmo trevo tinha de um lado a JPL, Parsons Company e OTO. Então ele
uniu não apenas o ocultismo com a ciência, mas o ocultismo com Hollywood. Porque era onde a galera ia tomar os passes ali ou fazer as iniciações, né? E ele se aproxima do Ron Hubbard nessa época. E eles começam a ficar meio amigos e seguir as cartilhas que Crowley estava mandando, né? Porque qual é a ideia do Crowley, da Telema? Trazer à tona a nova era ou a era de Aquários, né? Que na verdade é a era de Horus, que é o cristianismo deixar de ser a grande referência e Horus voltar a ser essa nova referência. E ele bota uns nomes diferentes de Horus, Har-Kur, Nuit, uns nomes estranhos, mas é Horus, né? Horus. A gente sabe que é Horus. Então, porque Horus também é o tal do filho divino, porque ele é filho de Osíris com Ísis e tal. Então é como se fosse o Cristo esotérico. Tem aqueles paralelos com Cristo. Os paralelos que a gente falou aqui naquele episódio sobre Sociedade Secreta, quem não assistiu, né? Eu mostrei na arquitetura de Washington esse projeto, né, que Washington foi construída pelo pessoal da maçonaria e tal, eles dão essas deixas, né? Então o que acontece? O Crowley tinha um entendimento que para trazer essa era nova, ele teria que primeiro fazer uma alquimia mental na humanidade, mudar a mentalidade do ser humano. E a melhor maneira de fazer isso seria por Hollywood, pelo grande sistema de propaganda, né? Mudar a mente e o coração da humanidade. Saindo do cristianismo e indo mais pro ocultismo, o que hoje está plenamente estabelecido, né? Só se olhar um showzinho da Taylor Swift aí, né? Eras, né? Ou do próprio The Weeknd, você vê que é bem, né? E não vamos nem entrar no cubo negro, né? Nem precisa chegar nesse ponto. Não vamos nem entrar no cubo negro. O que é o cubo negro? É porque eu não acompanho esses artistas. Cubo negro? Vou dar uma o cubo negro teoricamente é uma religião que ela é tão oculta que ninguém sabe que ela existe. Eita. Mas que um dos bastiões é inclusive a Madonna. Eles veneram Saturno, como se Saturno fosse o grande deus dessa religião, e que Saturno influencia diretamente tudo que acontece aqui na Terra. Assim, bem resumindo bem, assim. E lembrando que na mitologia romana Saturno é como se fosse o Lúcifer. Exatamente. E aí tem as Saturnalhas, que é o nome romano para as Bacanalhas, que era do Baco, né? Aí, ó. Tô ligado. Por isso que eu sei. E na capa anual da The Economist, eles sempre soltam capas semanais, mas tem a capa anual prevendo. E ele sempre acaba acertando, né? Tem a foto do Trump, tem a foto do Zelensky, tem mísseis, tem grades, tem um monte de coisa. Tem uma Mine was better. Tem a Jane Austen, né? Isso aí. E no topo da capa tem Saturno. Exatamente. Aí a galera do Paranauê já falou: entendi. Em vez de ser. Acho que é Jupiter Rising, né? Que é aquele filme das irmãs Wachowski. Acho que é a Ascensão de Júpiter, né? Bem ruim, Agora Saturn Rising, né? Saturno. E aí na mesma semana que sai a capa, sai uma matéria da revista New Yorker, que eu achei assim bem anacrônica, mas interessante. Eles falando, Trump tá voltando ao poder e ao mesmo tempo em que a gente tá vendo um alinhamento de Júpiter com a constelação tal, que eu não manjo muito de astrologia, e isso é a mesma configuração dos astros que aconteceu na época da Revolução Americana e Francesa, então espere grandes revoluções e mudanças drásticas. Falei, caramba, hein? Será que é o Saturno que tá reinando agora, né? É o ano da laranja. Estranho. Aí o que acontece? Crowley tem essa ideia. Precisamos mudar a mente da humanidade, influenciando a cultura. E aí, a contracultura é 100% Crowley. Sexo, drogas e rock and roll. O movimento hippie é 1.000.000% Crowley. É materialização do projeto dele. Sem você entender o dedo de Crowley, já que 3D tá aí, vamos usar essas metáforas, né, de dedo. Sem você entender o dedo de Crowley ali, você não consegue entender o que tá rolando. Porque antes do movimento hippie veio o beatnik. E o beatnik é 100% Crowleyano. Absolutamente. Né? A The Doors é meio transição ainda, né? Você vê The Doors bem crowleyano. O William Burroughs, que era um dos famosos escritores dos Beatniks, era Crowley 1000% então também. O caminho foi esse. Pra ele foi aí. Não, mas aí deixa eu contar o ritual. Crowley liberou algumas entidades que estavam em outras dimensões e trouxe para nossa dimensão, que era um arauto de Horus. Mas eles precisavam liberar, para quem gosta de Marvel, a Feiticeira Escarlate, né? Ou a Mulher Escarlate. Que é aquela figura na Bíblia que é a meretriz da Babilônia, né? Então, o Crowley fez o rito de Amalantra, liberando Lam, e eles precisavam fazer o rito de Babylon, o Babylon Working. E o rito de Babylon seguia o que Crowley escreveu num livro de ficção chamado Moonchild.
Moonchild é o Mágico de Oz. Tem um quadrinho cuspido escarrado. Que é do inspirado também, né? Então, o que eles fizeram? A inspiração é no Moonchild, que é a mesma coisa que o Mágico de Oz. Qual é a história? Tem um bruxo, só que em vez de ser bruxa, é bruxo. Tá. Um bruxo do bem e um bruxo do mal. E aí, o bruxo do bem descobre que para levar a humanidade para um outro patamar de iluminação, eles têm que gerar uma criança dentro de um ritual. E essa criança vai ser uma espécie de messias da nova era. Ou aquilo que na nova era chama de Maitreya, ou Lord Maitreya. Então, só que aí o bruxo do mal não quer que isso aconteça. Essa Golden Age, essa era de ouro retorne, a era pagã. E ele tenta impedir o projeto e matar a criança. Então é tipo alguém tentando matar o bebê de Rosemary, uma coisa assim, né? O Damien lá da profecia, né? Então essa história. É claro que o Crowley ali, ele é o bruxo do bem no livro, né? Acho que é Cyril Grey o nome. E aí o que acontece? Isso que a gente acha que é uma literatura, na verdade ele acreditava nisso. Sim. E ele passou essas coordenadas pro Ron Hubbard e pro Jack Parsons. Então a missão era eles criarem esse filho divino. Só que antes eles precisavam liberar o espírito da Babilônia para, numa relação com uma mulher incorporada pelo espírito da Babilônia, nascer esse filho que seria uma espécie de um Messias esotérico, ou para os cristãos o anticristo. Sim. Eles fizeram esse ritual em 1947, se eu não estou enganado, acho que em junho. Logo... Roswell. Tem tudo a ver. Na mesma época e numa região próxima também. E aí eles fazem o Babylon Working, o ritual de Babylon. E nessa mesma época aparece uma mulher chamada Marjorie Cameron na vida deles. E aí o Jack Parsons começa a namorar com essa mulher. Só que o Ron Hubbard deu um olé nele, pegou a mulher pra ele, deu um somebody. E fugiu com essa mulher no barco. Lembra do barco? Você falou do barco? Eu tenho um barco. Olha aí. Não resiste. Aí rola a lenda que começou uma briga entre os dois eram muito poderosos como bruxos. E aí o Jack Parsons fez uma magia lá que caiu um temporal lá onde o barco tava, eles quase morreram. Tipo um bilionário outro dia aí que no início do ano que tava lá, não sei, em Cannes ali na França. Aí tinha assim, sei lá, 50 barcos. Aí caiu um temporal só em cima do barco do cara, afundou. Ficou todo mundo, como assim? Foi encomendado. Eu acho que foi já na maldade ali, né? Então começou uma briga entre eles. Nessa briga, o Ron Hubbard se isolou, nunca mais apareceu em público, ficou um cara altamente recluso. E o Jack Parsons acabou morrendo numa explosão no laboratório dele. Aí alguns caras falam que a CIA matou ele, porque ele sabia de muita coisa e tal. Então, assim, Hollywood está envolvida nessa maluquice toda. Os Anunnaki. Pô, isso é legal pra caramba esse assunto, né? Sei lá, parece meio pira pra mim. É pira. É uma piração legal. Assim, mesmo. Não vou querer dizer que é verdade e tal, mas não precisa ser verdade. Ele falou de Anunnaki e Nephilim. Nephilim é quando um anjo tem um filho com um ser humano, pelo menos na cultura pop é isso. Sim, mas é isso mesmo. Então, assim, na Bíblia, no Gênesis 6, diz que quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas, nasceram os gigantes, os varões de grande renome da antiguidade. Então, a Bíblia fala sobre gigantes, abertamente. Nephilim é traduzido como gigante, mas em hebraico vem de nafal, que é cair, parecido com o inglês, né, to fall. Então, Nephilim significa os caídos, que são uma classe de anjos que caíram, né? Pelo menos segundo o livro de Enoque, explica um pouco melhor. Não é um livro canônico, mas dá para entender. Então, os Onde que os caras acharam o livro de Enoque? É um dos do Mar Morto? Não, o livro de Enoque é um livro apócrifo, foi escrito naquela época do intervalo do Antigo para o Novo Testamento, que é mais da cultura grega, né? Tá. Não é um livro que era tão escondido assim, não. Era meio popular. Quem era Enoque? Enoque foi um cara da Bíblia, né? Que a Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Então ele acredita que ele foi arrebatado, né? Foi levado aos céus. Não morreu. Na terminologia. Ele e Jesus, então, né? Que foram pro céu sem morrer. Jesus... Quer dizer, Jesus, na prática, ele morreu e ressuscitou. Ele morre e ressuscita, depois fica 40 dias, depois vai embora. Outro que subiu, esse subiu, a Bíblia fala explicitamente, é o Elias, né? Elias, a carruagem passou, bem redemoinho e levou ele. Elias é o que fez o sol parar? Não, esse é Josué. Josué que falou. Elias fez outros milagres aí. Assim, né? Outros milagres. Elias fazia cair fogo do céu em cima dos caras. É tipo o Senhor dos Anéis, o nível do... Pra quem gosta de Senhor dos Anéis, né? Caralho. Essa parte da história de primeiro livro de Reis Minha mãe escutava muito uns louvores. Engraçada do Elias. Uns louvores, cara. Mais antiga pra cacete, cara. Que te contavam as histórias assim. Contava a história do Elias Ouro,
Elias orou e fez o fogo cair. Fez o fogo cair. Essa parte do fogo aí que a galera canta é quando ele fez um desafio com os sacerdotes de Baal, né? Que aí eles fizeram um altar e eles falaram, vamos ver quem é Deus, se é Baal ou se é Jeová. Aí ele falou, vai, ora aí, se o Deus de vocês jogar fogo do céu e consumir o sacrifício, aí beleza, Baal é Deus. Só que aí ele derrubou o Wi-Fi dos caras lá e não conseguiram chamar, não vinha nada. Aí ficaram o dia inteiro lá. Dele rolou. Dele rolou, que ele hackeou o sistema lá dos caras, né? Mas tu tava falando do livro de Enoque. Então, os Nephilim. Vamos falar dos Nephilim. Nephilim tem na Bíblia. É porque o livro de Enoque não está na Bíblia, a galera fala, isso é livro apócrifo, não é canônico. Mas isso está na Bíblia, e a Bíblia fala sobre vários gigantes, não só os Nephilim, que foram antes do dilúvio, mas a Bíblia fala sobre um gigante chamado Anak, né, que deu origem aos Anakim, que são... E aí, para quem gosta de cultura nerd, né, Anakin Skywalker, obviamente tem a ver com isso aí. Então... ele teve 3 filhos, que eram 3 gigantes, Talmai, Cesai e Aimã, e os caras falam que a gente parecia gafanhoto perto deles, então devia ser uns caras grandes mesmo. Tem o Og, que era o rei de uma cidade chamada Bazan, que a Bíblia diz que a cama dele tinha 4 metros de comprimento. Às vezes o cara tinha 1 metro, né? Mas a cama tinha 4 metros, eu não sei, né? Mas... Ele só quer dormir bem confortável. Cama King, né? Pô, King, Og, rei de Bazan, né? Mas a Bíblia diz que o cara era gigante. Tem o mais famoso de todos, que é o Golias, que lutou com Davi, só que esse não era tão gigantesco. A Bíblia fala a altura dele. Você transpondo de côvado para metro, ele tinha uns 2,40 m. É grande pra caramba, mas não é, pô, o cara é o tamanho da árvore, né? Então, a Bíblia fala muito sobre isso. E segundo essas teorias bem mirabolantes, foram os anjos caídos que fizeram uma espécie de engenharia genética, né? O anjo não chegou aqui e engravidou a mulher. O que dizem é que nos rituais de fertilização, que eram comuns no mundo antigo, esses seres espirituais apareciam em forma feminina, sugavam os espermatozoides, depois ele voltava numa forma masculina e inseminava a mulher. Ele não tinha órgão reprodutor e nem inventou nada, ele trabalhando em cima de material humano, né? Isso entra um pouco naquelas lendas que falam sobre súcubos e íncubos, né? Isso está falando um pouco, está falando ainda do livro de Enoque. É lá que está esse tipo de... O livro de Enoque não explica com esse detalhe. No livro de Enoque fala que havia 200 anjos chamados de vigilantes, né? The Watchers em inglês. Em hebraico não tem muito isso na Bíblia, né? A Bíblia chama Bnei Elohim, que são os filhos de Deus. E esses 200 anjos que tinham a missão de proteger a terra, eles descem, eles são seduzidos pelas mulheres ali. Então eles descem na terra e conseguem engravidar essas mulheres. O livro de Enoque não vai explicar tecnicamente como eles fizeram isso. E aí dessa relação nascem os gigantes que eram sempre do mal. Isso é estranho, né? O gigante era sempre contra o povo de Deus e tal. Então parece que era uma estratégia diabólica para tentar dominar a terra, né? Como se os anjos querem falar, a terra agora é nossa, vai destruir o povo de Deus. Usando essa estratégia de força descomunal, tamanho gigantesco, né? Mas quem é cristão sabe que na Bíblia fala sobre gigante, né? Então gigante é algo que está ali na Bíblia, né? E tem algumas histórias que o Museu Smithsonian tinha, uns fêmures gigantes, mas eles tiraram porque atrapalhava a teoria da evolução, que não fazia sentido ter um gigante. Então, tem alguns paleontólogos aí que dizem que existem registros fósseis disso. Eu não sei exatamente, mas... Mas é sempre interessante. É interessante daí, né? pra caramba essa história. E isso tem a ver com... o início das religiões era a busca por fertilidade, né? Então o cara pedia para os deuses o quê? Que a minha colheita seja fértil, né? Então, o rito mais simples que eles faziam disso no mundo antigo, o cara pegava a esposa e tinha relação com ela ali no terreno e falava, Deus, Baal abençoa aí a colheita e assim como eu e minha mulher somos férteis, que a gente tenha muitos filhos para cuidar da fazenda, que a terra também produz e tal. Mas aí no nível mais requintado, que na Grécia eles chamavam de rito de Eleusis, ou mistério de Eleusis, aí gera esse negócio um pouco mais elaborado de aparece uma entidade feminina, suga o espermatozoide do cara, e aí insemina, é uma parada meio de engenharia genética. Mas isso daí faz um tanto mais de sentido, porque, bom, um anjo fecundar um ser humano... não devia ser possível. É uma parada meio estranha, meio sem sentido, né? Porque, vamos lá, um anjo não é um ser humano, né? Não. Então como é que eles podem ter filho? É que nem... Ainda mais engravidar. Imagina o anjo amamentando, a criança fazendo pré-natal. É meio estranho, né? Fica meio, né? Meio teste do pezinho no neném. E os Anunnaki? Os Anunnaki é ET, e aí já é papo de ET, né? Então...
Mistura um pouco, né? Porque seriam você pode... os deuses astronautas, Daniel? pode ser também, né? Eric Von Däniken, né? O livro era os deuses astronautas. Eu me digo que eu sou um ufólogo cristão, né? Eu me amarro nesse assunto. Falo com muito cuidado também, que é xaropagem geral, né? Pra falar que isso é... Então vamos pirar um pouquinho aqui, tirando... Dá pra pirar à vontade, eu não tenho medo nenhum. Isso, assim... Mas eu aviso, atenção, alerta, estamos pirando agora. Isso, assim, não é mais um pastor. Não vou te obrigar a acreditar no que eu tô dizendo. Pois é, mas como é que tu caiu nessa... Por que te interessa? Batalha espiritual, por causa da batalha espiritual. Porque essa fabricação do gigante seria uma primeira estratégia de Lúcifer para tentar dominar a Terra. E não só dominar a Terra criando soldados gigantes, mas também tentando depois replicar o que Deus fez com Jesus, né? Porque para Deus conseguir se transpor para dentro de um corpo humano, ele teve que criar um corpo humano geneticamente modificado. Porque Maria não foi engravidada por José, foi um nascimento virginal, né? O Espírito Santo desceu sobre ela e ela concebeu ali. Então Deus colocou um corpo ali especial, capaz de receber o Espírito de Deus, né? E dentro da teoria do advento do anticristo, ele vai ser fabricado de forma semelhante. Olha que interessante. É o rito de magia sexual, ou rito de fertilização. Então ele... Mas o anticristo, esse anticristo está falando aí, sim, que seria concebido desse jeito aí. Sim. Não é o mesmo anticristo que a gente está aqui pirando que seria o Trump. Pode ser que o Trump tenha sido concebido assim, eu não sei. Será? Alguns xaropes dizem que sim, né? Que ele foi concebido dentro de um ritual de magia sexual. Que esses rituais existem. Agora, se o anjo, se o demônio insemina, eu não sei, mas que os cara praticam isso, eles praticam. Tá. Tem gente que acredita nisso. Você está falando dessa sociedade secreta, tipo o Código da Vinci? Sim, exatamente. Na verdade, em vez de ser priorado de Sião, é a ordem dos 9 homens desconhecidos. Caralho, essa que é a ordem. Se eles são desconhecidos, como é que tu tá ligado neles? Que ele deu mole, né? Aí eu conheci. Não? É porque alguém tava lá dentro. Talvez sejam 11. Soltou o bizu. Talvez sejam 11. E, ainda bem que só descobriram o 9, mano. Tem que ser 9 porque a numerologia é muito forte pra eles, né? Por quê? 9 é um 6 de cabeça pra baixo? Não, porque 9 é um número... os números... Primeiro a gente tem que entender que para eles o número é muito importante, por causa da numerologia. Por que no caso do 9? O 9 é um número que é chamado número do egoísmo. Ou da vaidade, ou do orgulho. Tipo, eu sou o cara. Porque todos os múltiplos de 9, se você soma os números, vai dar 9. Né? 9 vezes 2, 18. 8 mais 1 é 9, 27. Né? 3 vezes 9, 27. 7 mais 2 é 9. E assim sucessivamente. 9 vezes 9 é 81. Daí pros caras é importante que seja 9. Tem essa força no mundo espiritual. O 11 também. Aí, os caras entendem de tarô, ele vai entender um pouco disso, ou de Kabbalah, né? Porque o tarô, você tem os arcanos ali, cada arcano tem um símbolo e tal. Então, eles operam em cima dessa lógica da simbologia do número, da força espiritual do número para trazer algo à realidade. Kabbalah é uma vertente mística da cultura judaica. É misticismo judaico. Mas tem vários níveis, várias interpretações, né? Mas a Kabbalah é considerada um sacramento também? Tipo, sacramento? No sentido de, peraí... uma iniciação ali? Alguma coisa assim. Um rito de passagem? Tipo, as pessoas passam por um cara que... Depende da interpretação. Tem uma linha judaica que o cara só pode estudar Kabbalah a partir de 40 anos de idade, tem que ter filho e tal, aí ele tem uma iniciação na Kabbalah. Tá. Mas a Kabbalah tem várias interpretações, né? Você pode usar aquilo ali para tentar entender Deus melhor, tentar se entender melhor, para tentar criar um business, ou então para... ser coach. Também, total. Para conseguir dominar a mente das pessoas, eles usam para isso. Se você consegue... O cristianismo não tem uma vertente mística como a Kabbalah, tem? Com certeza tem. Se você pensar de certa forma, a maçonaria foi criada por... Certos graus foram criados por cristãos, né? A Rosa Cruz também. Tanto que a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, ela remonta ao Egito. Mas se você pensa você tem o Christian Rosenkreuz, né, que é o fundador, mas ela tem alguns desenhos que você vê que é a rosa e a cruz em cima. Então é o misticismo, poderia ser visto como misticismo cristão. Por que a rosa? Mas o cristão olha para isso daí e identifica que aquilo ali de fato comunica com ele, que é cristão também? Porque, em geral... A maioria dos cristãos tem medo, aversão a isso, porque ele considera pecado fazer diabo. Considera
como se fosse magia, né? Então seria algo proibido dentro do que você vê na Bíblia lá em Deuteronômio 18 e tal, diz para você não fazer adivinhações, nem magias e tal. É claro que muitos maçons e Rosa Cruz se consideram cristãos e eu não vejo nenhuma dicotomia com isso. Tem vários pastores maçons. Mas há um problema na Bíblia, né, com relação a isso, porque tem algumas práticas ali, ainda que elas sejam secretas, mas pelo que alguns livros e ex-membros falaram, você fala, poxa, cara, isso aí não tem como o cristão fazer, né? Meio anacrônico, né? É igual tu torcer pro Corinthians e pro São Paulo ao mesmo tempo. Você fala, poxa, escolhe um pra você torcer aí. Mas tu estudou, por exemplo, tu falou aí, o cara que manja de tarô, o cara que manja de cabala, o cara sabe qual é do 9, que não sei o quê. Então tu foi olhar essa parada. Foi, com certeza. Minha família, a parte da minha mãe, é tudo maçom e Rosa Cruz, pô. Então eu tenho esse DNAzinho dessa curiosidade pelo oculto, né? Tu não foi Demolei, não? Não fui, não. Ninguém me chamou. Nem Lauto, nem nada. Desordem paramaçônica. Entendi. Demolei é maçonaria antes de 18 anos, né? O garotão. Juvenil. Garotão. Porque maçonaria só pode entrar com 18 para cima. Eu lembro no quartel, inclusive, tinha um moleque que ele falava que ele era Demolei, que não sei o quê, e eu ficava olhando aquela porra assim, sem querer, sem entender muito qual era do bagulho. Qual é a moral da história. Porque pra mim, assim, qual que era o bagulho do maçom? Pra mim. Sim. Eu via os caras falando disso daí como uma galera que se ajudava. Sim, também. Fraternidade. Então, por exemplo, o maluco dá 3 pontinhos na assinatura. Aí vou dar uma moral. O outro ali. maluco lá, esse daqui é dos nossos. Vamos dar uma força aí. Toma aqui uma força aí. E eu achava maneiro essa porra. Mas aí eu escutava esse princípio é interessante. Escutava as outras histórias dos caras que grau tanto lá que o maluco andava com a capa do Drácula e dormia dentro do caixão. Tá ligado? Eu ouvi isso pra caralho. Eu já não sei. Tem outras ordens vampíricas que os caras fazem isso, né? Na maçonaria eu não sei. Ordens vampíricas. Vampiras. Eclésia agnóstica, os caras fazem isso. Calma aí, então tu não tá de sacanagem. Não, existe. Ordens vampíricas. Existe, pô, lógico. Os caras só vivem de noite. Quiser, o cara virar lobisomem, tem tudo ali. Não sei se ele vira, mas eles dizem que vira, né? Aí tem que cruzar o abismo, né? Cruzar o abismo são os últimos 3 níveis lá da árvore da vida, da Kabbalah, né? O abismo é o número 11, pô. Por isso que o 11 é um número importante também. E isso daí leva uma vida pra tu entender essa porra, eu imagino. É um estudo... Dá pra ficar a vida inteira estudando e... Às vezes o cara fica a vida inteira estudando e não entende, né? Porque não chegou no grau. Eu não cheguei, que eu não fui iniciado em nenhuma ordem dessa. Eu estudo os caras que saíram de lá e falaram alguma coisa. Os caras trocam ideia contigo sobre como é lá. Os livros, né? Os livros. Entendi. Tem um cara chamado William Schnoebelen, ele já foi dessas ordens, ele conta. Tem o Leo Zagami, que é um italiano. E por que te interessa isso? Por causa da batalha espiritual. Pra eu entender como é que o mundo espiritual se movimenta e eu transitar ali dentro e entender a estrutura de controle do mundo também, porque o mundo é governado por grupos secretos, né? Quando você percebe que, por exemplo, com o filme O Bom Pastor, que é dirigido pelo Robert De Niro, filme com a Angelina Jolie novinha, Matt Damon novinho, ele conta a história da criação da CIA. E a CIA foi criada dentro da Universidade de Yale, dentro da sociedade secreta lá, Skull and Bones, né? Então o negócio surge do misticismo. Então as organizações de inteligência, as agências de espionagem, muitas delas têm esse vínculo com o misticismo, com o ocultismo. Até a história do 007, né? Porque o 007 vem de um cara chamado John Dee. Esse cara era o espião da rainha Elizabeth I. E aí ele era um místico, né? Ele desenvolveu uma linha da magia chamada magia enoquiana, né? Que é bem rebuscada e tal. E ele espionava a Europa inteira para ela e assinava, em vez de assinar John Dee, ele assinava 007. E aí depois o Alexander Fleming, né? Ele era agente do MI6, né? Que era tipo a CIA da Inglaterra. E ele usa essa ideia, né? Para fazer o James Bond, né? O 007. E esses papos por exemplo, eu já conversei aqui com o Daniel Mastral. Sim. Fiz um podcast com ele outro dia. Lá. Então, ele conta umas histórias muito sinistras, cabreiraças, assim. Falando que ele invocou um demônio. Sim. Tá ligado? Como é que tu recebe essas afirmações aí, cara? Tipo, eu invoquei um demônio. O que tem? Como é que isso entra na sua cabeça? Tipo, cara, é possível, ou isso daí é uma pira do caralho desse cara, ou não, tudo possível, que se fala aqui tá meio estranho e tal. Tipo, em vez de eu estar conversando contigo, tem um capeta, tipo um dragão sentado aí. Que assim, imagina, sem câmera. Mas tu invocou um bagulho e aí tu tá trocando ideia com um cão miúdo.
Não é tão simples assim, né, cara? Não é tão simples assim. O nível mais básico é um tabuleiro de Ouija, pô. Isso aí é altamente sinistro, o tabuleiro de Ouija. Eu acho sinistro, mas, cara, eu também nem acho que é verdade. Brincadeira do copo. Brincadeira do copo, cara. O moleque fazia lá na rua lá, pô. Tá ligado? Pô, tem que fazer na moral também, né? Botar mas eles faziam na moral, tá ligado? E aí, sim. porra... Não, tem a brincadeira, tem a zoação, mas eu acho que se o cara fizer direitinho, ele liga um motor sinistro ali, espiritual ali. Já vi gente que destruiu a vida com essas paradas. É? Conheço várias. Em que sentido destruiu a vida? A vida para de funcionar a partir do momento que ele começa a lidar com isso. Os caras lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A galera ia pra casas abandonadas e ficava invocando os espíritos. O espírito agarrou num moleque lá, o moleque ficou com problema psiquiátrico. Aí não conseguia mais ir pra escola. A vida dele foi pro lixo. Caralho. Porque deu um BO lá. O espírito entrou e estragou a vida dele. Não é esmagador imaginar que existe assim, estamos todo mundo aqui. Tudo que a gente consegue ver, eu vou chamar de natural. Tá bom. Tudo que a gente consegue ver que é natural, o mundo visível, isso daí. E assim, se a gente for parar pra pensar legal, se a gente pensa, tá bom, existe um mundo espiritual. Sim. Daí quantas pessoas já morreram ao longo da história da humanidade? Uma galera, né? Então, apesar de que hoje tem mais gente que já passou pelo planeta Terra, né? Porque antes a galera morria cedo, tinha pouca... Tudo bem, mas vamos dizer mulher tinha 10 filhos, um só sobrevivia. Mas vamos dizer que todos esses que nasceram e morreram, ele tinha um espírito único. Sim. É isso que a tua doutrina diz? Pra mim, sim. Cadê esses caras? Cadê esses caras? Então é nas dimensões espirituais aí. Então, meu irmão, não é um pouco esmagador imaginar que, assim, tem gente pra caralho que tá por aqui, meu irmão? Mas você tá falando da galera que morreu? Tipo... A galera que morreu tá em outra... Na minha visão, posso estar errado, tá? É apenas a minha visão. O cara tá em outro plano espiritual, outra dimensão. Isso é em outro planeta? Não, é outra dimensão. Pode ser aqui, só que em outra dimensão, né? É diferente de ser outro planeta, né? Total, é diferente de ser outro planeta. Mas pode ser outro planeta também, não sei. Mas não nessa dimensão. Você não vai ir lá, chegar lá e encontrar com o cara. E tá lá os amigos lá, né? Você vai encontrar se você conseguir abrir um portal dimensional e conversar com ele, né? Rua de Ouro. Tu não vai chegar lá e tu não vai chegar em Vênus e vai ter umas ruas de ouro, né? Sei lá, cara. Já viu as pirâmides de Marte lá? Um negócio sinistro. Calma aí, Daniel. Calma aí, Daniel. Daqui a pouco tá falando de terra plana, pô. Não, terra plana não. Eu falo de Curupira, mula sem cabeça, não é terra plana não. Esse lance do plano espiritual também é muito interessante. Chama minha atenção pra caralho. Porque, meu irmão, tá ligado que se isso for real... Sim, muda tudo, né? Muda tudo, cara. Muda tudo. A gente é a mesma coisa que chegar marionete na mão desses caras. Chegar um disco voador aqui muda tudo também, pô. Lógico, claro. Porque a gente tá até agora acreditando que a gente tá sozinho. Sim. Ou, vamos lá, existe uma corrente mainstream dizendo que a gente tá sozinho e tal. E meio não acredita em Deus e tal. Sim. E qualquer uma dessas coisas que aconteça daí muda totalmente o jogo. E eu entendo por que é interessante pra você, porque se tu sabe o que tá rolando mesmo... Então, como você tinha falado, né? Partindo da linguística, você estuda os jogos do poder, aí tu vai subindo, meu irmão. Você vai subindo. Chega um momento que você vê o jogo de poder a nível cósmico, né? Espiritual. Quem é que manda no mundo, Daniel? É a BlackRock? Depende, cara, né? Okay. Nesse mundo... aqui. Seriam aqui. Esses 9 homens desconhecidos, pô. Da onde tu chegou? Da onde saiu essa porra dessa ideia? Essa ordem, ela vem da Índia, indiana, os primeiros relatos. Mas é uma ordem que, hoje em dia, é o topo do topo das sociedades secretas, segundo algumas linhas, né? Você teria as sociedades mais básicas ali, e no topo da pirâmide você teria... os 9 homens. Quem fala isso é o William Schnobelen, que foi desses grupos aí. Acima dos 9 homens conhecidos tem os 7, que são 7 anjos caídos. E acima teria o olho que tudo vê, que é o Lúcifer. Isso nesse mundo aqui, né? Porque Jesus falou que Lúcifer é o príncipe desse mundo. O mundo jaz do maligno. Isso aí. E quem é o maligno? É o Lúcifer, que é o pai da mentira. Sim, é isso aí. Então esse mundo seria dominado por essa galera aí. Você já viu sobrenatural acontecer? Já. Com manifestação... de várias formas diferentes. Boas e ruins. Isso que eu ia falar. Curas e... coisas pro bem e coisas pro mal. Coisas legais e coisas lamentáveis. E que você falou, cara, isso não tem uma explicação... Dentro do normal não tem, né? Já vi várias coisas. Dá pra você falar algumas assim? Lógico, pô. As mais estranhas? As mais estranhas. Vou falar uma legal que tinha várias pessoas aí
não é uma experiência individual minha. Como Jesus subia monte para orar de madrugada, o pessoal ia dormir, ele subia o monte e ficava orando. Aí descia soltando Hadouken, Yoga Fire, todo mundo que carregava a bateria, né? Então, muitos cristãos têm mania de fazer isso, têm esse costume. Vamos sexta-feira à noite subir o monte para orar? Vamos. Então eu fazia isso com o pessoal da igreja lá no Rio. Eu tava lá no monte, assim, meia hora de subida, né? Exigia um esforço. Aí o pessoal tá lá em cima, bem escuro mesmo, difícil, sei lá, a gente nessa distância não dá para enxergar teu rosto. E a gente lá, o pessoal orando lá no topo da montanha, mas matos assim, tinha árvores, não era uma montanha, uma pedra descampada não, tinha um mato, tudo bem escuro. E não tinha muito negócio de smartphone nessa época, né, tinha lanterna, né, mas smartphone não tinha. Aí eu lembrei que muitas pessoas falavam que foram pro monte e na hora da oração as folhas começaram a brilhar, como se fosse um neon. E eu nunca tinha visto isso. Aí eu lembrei disso e falei, poxa, seria legal se eu visse. Aí eu comecei a galera tava numa roda assim, orando, eu saí da roda e sentei assim no chão, numa pedra, né? Aí peguei umas folhas assim, umas folhinhas no chão e falei, Deus, se o Senhor está comigo, ilumina essas folhas aqui. Aí eu fiquei umas 2 horas lá e nada, né? Falei, pô. Aí falei, pô, Deus, pra você é tão simples, né? Iluminar uma folha. Nem isso, será que eu não sou diga? Aí fiquei meio chateado, né? Aí eu tava sentado na pedra lá, tristão. E aí um amigo nosso chamado Zé Luiz, eu falo o nome dele tranquilo, ele começou a dar um testemunho. Ele era uma pessoa muito simples. Deve ser ainda, né? Tem muitos anos que eu não o vejo. Jardineiro, pessoa que cuida de jardim. Trabalhava no condomínio onde a gente morava lá. E aí ele começou a dar um testemunho. Eu tava desempregado e tal. E todo mundo em pé, ele falando essa história, eu sentado, afastado. Com aquela graminha lá, a folha, falando, pô, Deus, nem para iluminar. Hein? Aí o cara tá falando, poxa. Aí eu comecei a pedir a Deus, pô, me dá um emprego. Do nada, veio uma luz azul do céu, assim, ó, muito forte. Desceu, assim, tipo um laser. Bateu no chão, espalhou, iluminou todo mundo, um clarão. Todo mundo, que isso, meu Deus. E depois a luz se reuniu de novo e voltou. Aí eu falei, obrigado, Deus, melhor do que iluminar as folhas. Né? Nem sei se foi pra mim, mas eu tomei como... Aí o Zé Luiz, não, porque eu tava desempregado. Ele, cometinha aí, gente! Aí eu não sabia se eu ficava feliz, se eu ria. Porque ele viu a luz... Ele achou que era um cometinha. Que era um cometinha. Aí, beleza. Aí todo mundo, caraca, o que foi isso? Uma gritaria no meio do mato lá. Glória a Deus, pô, um sinal, é Deus, é um anjo, não sei o quê. Eu não sei o que foi. Eu sei que aí eu cheguei, falei com o Zé Luiz, Zé Luiz, a gente descendo um monte. Que história é essa cometinha, cara? Ele, não, esse cometinha aí não é do bem, não, isso é do mal. Mas foi por que do mal, pô? Um sinal de Deus? E não. Você percebeu que eu tava contando minha história e depois que passou esse cometinha, ninguém mais quis ouvir minha história? Era só a conversa de cometinha? Eu tava contando a história de Deus, cara. Atrapalhou a minha história, pô. Eu falei, Zé Luiz, tá maluco, cara? Então, assim, eu falei pra ele, cometinha, cara. Cometinha é um troço que passa, né? Pô, a luz desce, depois sobe, ela espalha e volta. Então, assim, isso pra mim foi uma experiência positiva. Foi uma das coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida de sobrenatural. E tinha umas 30 pessoas ao mesmo tempo. Eu te falo... Que viram minha esposa, inclusive. E contaram a mesma experiência. Tiveram a mesma experiência, tava todo mundo ali. Foi uma coisa, assim, totalmente fora do script. Pode ter passado um cometa? Pode ter passado tudo, mas a luz desceu vertical. Eu tive uma visão privilegiada, porque eu tava afastado da roda, sentado no chão olhando para eles. Então eu vi de longe acontecendo. Para eles foi mais assim, de repente apareceu uma luz, mas eu tava olhando num ângulo que eu via, que você via... eu via a luz descendo. Entendeu? Eu falei, meu irmão, o que é isso, cara? Então, assim, é muito complicado para explicar isso, né? Sim. O cara pegou um laser gigantesco, parou no helicóptero lá em cima, ligou, né? Pô, não tem explicação, cara. E eu tava orando, pedindo um sinal para Deus. E eu interpretei como um sinal. Falei, Deus, obrigado, senhor, a pergunta é, o senhor está comigo? Ilumina as folhas aqui. Aí desceu um holofote do céu, falou, glória a Deus, tá bom. Então, ok, é tipo como se fosse, não, tamo junto aí, valeu. Então isso foi um exemplo legal. Nesse mesmo local, teve uma outra história que foi negativa. E aí a gente tem que voltar um pouquinho antes da chegada ao local. Esse local é um sítio, não sei se ainda é, de uma família. Então, apesar de ser Rio de Janeiro, é um local relativamente seguro, não sei como é que tá hoje, isso tem uns 20 anos. Mas era assim, você chegava de carro, parava o carro numa capelinha que tinha, bonitona, aí o pessoal ficava ali orando, cantando. E aí depois tinha uma trilha para subir o monte. Só que antes de chegar ao local, a gente tinha combinado, vamos sair
6 da tarde de sexta-feira da igreja e vamos junto pro monte. E aí a gente tá conversando, aí sempre vai um grupo de conhecidos, né? Eu não vou chamar um cara, quer ir pro monte? Quero. Eu chego lá, o cara puxa a arma, a faca e mata todo mundo. Então é gente conhecida, né? Aí, só que nesse dia tinha um cara que eu não conhecia. E aí eu olhei assim e falei, não conheço esse cara. Aí ele tava conversando com uma menina, eu falei, acho que é o primo dela, que era parecido com o primo dessa menina. Aí eu falei, ok. Aí nós subimos o monte e eu esqueci desse cara. Subimos felizes e tal. E estávamos nessa roda orando. E não tava ventando. E eu tava com uma blusa assim por cima, né? De repente eu senti um negócio nas minhas costas. E mexeu minha blusa. E fez um barulho. Falei, rapaz, tá cheio de morcego aqui, hein? Tem bicho, né? Sei lá, é uma coruja. Aí de repente, de novo. Falei, tá ficando perigoso isso aqui, né? Negócio de raiva aí, passar raiva, né? Me picar aqui. Aí, Aí eu comecei a falar, cara, eu fiquei com medo de um bicho me picar. Que fosse um... Eu não tava pensando em coisa... morcego, porque o morcego realmente ele faz esse barulho e essa percepção, esse deslocamento de ar. Isso. Essa coisa meio... Né? Aí eu falei, cara... aí eles estavam falando lá, eu falei, não vou falar nada pra não atrapalhar, mas eu tava me sentindo mal. Falei, pô, aqui não dá pra ver direito, esse troço me pica aqui, como é que fica? Esse cara, ele tava ali e uma menina... Esse cara falou assim, posso contar um negócio? Aí a menina falou, peraí, antes de você contar, pessoal, vamos orar porque tem um espírito rodeando aqui a gente na roda, tá mexendo até meu vestido aqui, pô. Aí eu falei, pô, tá mexendo meu casaco aqui também, minha blusa, tá Aí eu abri a hipótese de ser uma coisa espiritual e não um morcego, que ela falou, tem um espírito rodando a gente. Aí a gente orou e tal, aí esse cara veio e começou a falar assim, você sabe que os alemães vieram pro Brasil, né? Mandou essa no meio da reunião da igreja. E eles fizeram clones. E outro dia eu tava na praia e tinha um clone meu, encontrei com um clone meu. Aí eu falei, esse cara que trouxe a parada. Ele trouxe esse espírito que tá rodando. O espírito andava com ele e deu uma interferência com a galera. Então ele não conseguiu continuar ali dentro, mas ficou rodando. E o cara atormentado na mente. Aí minha esposa também é fogo com esse negócio. Minha esposa falou, fizeram um voodoo contra você. É claro que, como ele vai falar depois, vocês vão falar que foi sugestionado. Mas eu sei que não, que ele já tinha esse problema antes. Não foi minha esposa que sugestionou ele. Ela falou, fizeram um boneco seu e enfiaram a agulha no ombro pra gerar um problema no teu ombro. Ele falou, tô com problema no ombro há um tempão. E a menina que trouxe ele confirmou depois. Porque eu pensei, às vezes minha esposa sugestionou o cara, né? Ele falou, não, meu ombro tá doendo. Não, mas ele tava com problema. Ele tava buscando uma solução para esse problema. E eu e minha esposa não fazia a mínima ideia que tinha isso. E aí, nesse momento, eu não era o líder desse grupo. Eu cheguei no líder e falei, abortar a missão, irmão. Esse cara a gente não sabe quem ele é. Ou ele tem transtorno psiquiátrico, ou ele tá possuído. Se ele puxar uma arma, uma faca aqui no escuro, ele vai fazer um estrago. Sugiro abortarmos e descer, mas a gente abortou e desceu. Porque ficou uma coisa estranha ali. Sem clima. Aí eu pensei, quem que trouxe esse cara? Aí a menina falou, não, é um conhecido meu que tava com problema. Eu falei, aqui não é o lugar da gente ir ajudar ele. Aqui é lugar de pessoa conhecida, tudo no escuro, cara. Sim. Como é que a gente faz isso? É uma situação mais íntima, e vulnerável, né? Não tem como, pô. Como é que você vai... puxa uma parada, você toma uma facada, você nem vê no meio do escuro. Não tem nem oportunidade de defesa. Tem uma terceira história nesse local, que aí foi muito interessante. Dessa vez eu entrei numa também... Pô, dava pra cobrar ticket, né? Dava pra cobrar, dá mesmo. Eu penso... É meio antiético coisa de igreja tu cobrar, né? Você fala que quer fazer uma oferta, faz, né? Mas dá pra... Tipo, eu já fiz isso, eu chamo de Holy Ghost Stories. Não tem Ghost Stories, que é história de fantasma? Aí eu botei Holy Ghost, que nos Estados Unidos, às vezes, em vez de falar Holy Spirit, eles falam Holy Ghost, o Espírito Santo, né? Então eu fiz uma série no meu canal, Holy Ghost Stories. É mesmo? Contando só histórias? Fiz na igreja também, só que era de graça. Só histórias cabrosas. Pra garotada que não acredita no sobrenatural, eu falando, eu te sugiro levar em conta isso, que eu acho que tem. Pode ser problema meu, da minha cabeça, mas eu acho que existe, que pode ter sido surto coletivo, porque eu já vi coisa na coletividade também. Dessas vezes que a gente foi a esse monte, eu entrei numa também que, pô, Deus, eu quero ouvir tua voz. Tem gente que fala que ouve, nunca ouvi e tal. Aí, antes de a gente ir pro monte, eu tava em casa orando. Deus, eu quero ouvir tua voz, quero ouvir tua voz. Aí, de repente, eu não ouvi, veio na minha mente o entendimento, não foi no ouvido. Vai ter um bicho lá no meio do caminho. Dessa frase. Eu falei, poxa, não era isso que eu queria ouvir, né? Queria ouvir, eis que tu és meu servo escolhido.
Te levantei em meio à sua família. Daniel. Aquela voz, né? Daniel. Cheio de testosterona, né? O Cid Moreira, né? Como é que é o... Mr. M. Mr. M. Imaginei isso. Aí vai ter um bicho meio caminho. Aí eu falei, isso aí deve ser coisa da minha cabeça, né? Aí fomos. Na subida, no meio da subida, e eu tinha até esquecido que eu pedi isso. Aí a gente tava subindo, eu olhei assim pro lado, eu vi uma máscara branca gigante acompanhando a gente. Uma visão espiritual, uma máscara. Tipo máscara de atores, assim, né? De teatro. Tipo teatro grego, assim, uma máscara? Estilo teatro grego. Mas é uma coisa sinistra, não era uma sensação boa. Aí a gente andando, eu olhando aquela máscara, falei, pô, esse negócio... Aí eu pensei, poxa, né, demônio aqui com a gente, né? Negócio da igreja. Dessa vez não tem infiltrado igual da outra vez, né? Falei, poxa. Aí eu tô subindo, andando, olhando aquele troço. Falei, tá legal se não tem alguém meio carregado aí. Aí, exatamente na metade da subida, o líder, que era o cara que liderava essas subidas ao monte, esse cara, no meio da subida, o Luciano, ele falou, para tudo, para todo mundo. Vamos orar porque tem um demônio acompanhando a gente aqui, que tá aqui do nosso lado aqui, ó. Vocês não estão vendo, não? Eu nem falei nada. Eu falei, caraca, então essa máscara, né? Ele sentiu também. Aí oramos. Aí eu já fiquei super satisfeito. Falei, caramba, então Deus falou comigo. 2 horas antes de acontecer, vai ter um bicho no meio do caminho. O bicho era aquilo ali que eu vi e o Luciano viu. Beleza. Já subiu um monte felizão. Uhul. Na descida, no mesmo local, e eu já tinha esquecido, o Luciano fez de novo. Para todo mundo. Aí eu falei, pô, agora eu não vi máscara nenhuma. Ele, aí, peraí. Passou uma gambá gigante cruzando o caminho, no meio do caminho. Aí o bicho no meio do caminho. Na subida e na descida. Falei, cara, esse Deus gosta de pegadinha, né? Isso é uma pegadinha, pô. Falam que quanto mais fé, quanto mais próximo, mais você é tentado. Também, sim. Quem muito é dado, muito é cobrado, né? Quando dizem, né, que ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Então, se você tá dando fruto, o inimigo tenta te... Igual fez com Jesus no deserto, a tentação, né? Tentar atrapalhar um serviço que tá dando prejuízo para ele, né?